Começando mais um Relíquias, dessa vez eu estou com os irmãos Merenella do Futserc. Muito prazer, E assim, mano, pode se apresentar aí, fica à vontade. Pô, eu sou o Ale, sou o irmão mais novo, né? Porque, pô, Não conheço. Não, porque aqui a aparência já dá uma quebrada, né, cara? Dá pra ver claramente que ele é mais velho do que eu, né? Mentira, sou o Ale do Futserc. Prazerzão estar aqui, obrigado mesmo pelo convite. E fico mais feliz ainda de ter essa companhia aqui desse cara aqui, que eu conheço faz pouco tempo na minha vida. No off não é nada disso, né? Lógico que não, né? Desliga a câmera e a gente mostra a verdade. Né? Então, agora aqui... Pô, mano, mas eu vou começar fazendo a pergunta pro Ale, que é a seguinte. Vocês foram lá no Prato da Bola, muito da hora, e lá vocês falaram sobre hobbies. E aí quando você vai falar sobre hobbies, você fala que a sua esposa falou, olha, você vai jogar, você joga FIFA. Você vai assistir alguma coisa, você assiste futebol. Uhum. Tipo, como é pra você relacionar aquilo que era um hobby pra você lá atrás e hoje é seu trabalho? Pô, tem dois lados. Um é muito ruim. Porque, cara, tipo, eu tava até falando pro Léo, tem o lado ruim disso é o fato de você não ter mais a questão torcedor, mano. Tipo assim, é uma parada que um exemplo, eu consumia futebol como um entretenimento. Eu consumia futebol como uma válvula de escape para determinados momentos da minha vida, né? Então, tipo, pô, se eu tava jogando FIFA, era exatamente aquele momento que eu tinha para estar vendo alguma coisa de futebol, num consumo de 1 hora, 2 horas. Ia assistir um jogo, eu não ia assistir o jogo com um olhar como só torcedor. Hoje eu tenho que assistir mais como, pô, mano, e se isso daqui virasse isso aqui é um conteúdo? Porque... E às vezes eu tento tirar um pouco isso, mas hoje em dia eu já enxergo já também, até mesmo para a gente ter começado a ter um pouco mais acesso a jogadores, a clubes, você começa a humanizar também mais a parada. Então, tipo, você não tem mais aquele instinto de paixão disso, daquilo, entendeu? Então, eu acho que isso é o lado ruim. E o lado bom é justamente essa humanização. Então, tipo, cara, você já está enxergando as coisas de um lado totalmente diferente. Então, você entende muita coisa de uma forma diferente. E trabalhar com o hobby hoje, eu tive que achar outras válvulas para virar meu hobby, e isso daqui virar meu trabalho. Então, o futebol em si, ele é hoje 80% trabalho para mim, e 20% é mais diversão, é mais um hobby. Então, jogar bola de terça-feira que eu jogo, é onde que eu dou uma... Descarregar, tiro o celular de perto, tudo. Então, são esses dois pontos, assim, entendeu? E tudo. Cara, o meu hobby é mais diferente, né? Eu gosto muito de futebol, acompanho o Palmeiras a minha vida inteira. Mas, inclusive, no pior momento possível, em 2012, eu comecei a acompanhar de fato o Palmeiras rebaixado. Mas, cara, pra mim foi... Os meus outros hobbies, eles conseguem sair um pouco mais do meu trabalho. Eu tenho outros canais, que também tem outros temas, mas eu jogo bastante videogame, então é uma coisa que não envolve exatamente só o futebol. Então eu vejo que é muito mais tranquilo pra mim comparado ao Ale. Porque o Ale gosta de ver programa de esporte, eu gosto de ver outras coisas. Eu deixo uns vídeos no YouTube largado, qualquer coisa. Pô, legal, mas tipo, quando você fez fisioterapia, tipo, a sua formação teve alguma relação com o futebol ou tipo, você só fez que você queria ir pra área da saúde? Cara, na real o que aconteceu foi quando eu tava logo no começo, assim, acho que eu tinha passado lá pro ensino médio, acho que eu tinha 15, 16 anos, comecei a jogar futebol americano. Aí eu comecei a sentir muita dor no joelho por causa que eu tava crescendo muito, né? Eu era um anão praticamente. Comecei a crescer muita coisa e aí comecei a ter dor do crescimento, que eles falam, fui fazer fisioterapia. Comecei a fazer, falei, cara, legal, curti. Aí depois, no finalzinho, eu tava entre decidir outros rumos da carreira. Eu fui entre matemática, física e físio. Aí eu fui pra físio. E nada a ver com nada a minha profissão, né? O pessoal sempre costuma se assustar um pouco quando eu falo isso, mas consegui manter até pouco tempo atrás esse trabalho. Ah, legal, pô, mas tipo assim, na hora de falar sobre futebol, eu imagino que, pô, vocês sempre falam sobre isso, mas tipo, pra hoje vocês estarem trabalhando com futebol, a influência do pai de vocês foi fundamental. Muita coisa. Muito. Tanto que a gente tem até uma parada, cara, que é muito louco. Isso é meio contraditório, né? Se a gente vai no estádio hoje, ou a gente tá indo com uma parceria paga, ou a gente tá indo que a gente ganhou. Porque, mano, a gente tem uma parada que a gente gosta de assistir com o nosso pai, mano. Tipo, é uma parada que, tipo, a gente gosta de estar, por exemplo, minha mãe também, às vezes chega no meio do jogo, assim, fica assistindo com a gente, assim, fica conversando. Mas a gente gosta muito de estar nós três juntos. Nós 4 ali, sentando, pô. Aí vamos supor, é um domingo, igual teve agora o jogo do Flamengo. Pô, é um que a gente assiste junto, depois a gente toma um café todo mundo, fica conversando. Então, virou meio que se fosse um ritual nosso, tá ligado? Então, tipo assim, ir no estádio, pô, maneiro, a gente adora ir no estádio, pô. Eu não tenho problema, a gente não tem problema algum com isso, mas tá junto, né, Leozão? Acho que tá junto ali é muito bom, cara. Muita coisa.
tipo, até mesmo no Mundial a gente chegou aí pra torcida, comemorar e tudo. Mas, cara, chegar em casa, assistir com meu pai, ter a conversa, sentar cada um no seu lugar, assistir, é um bagulho muito foda pra gente. No Mundial que a gente foi, cara, que a gente, no caso a gente não assistiu com nosso pai, porque ele acabou ficando aqui. A gente foi mesmo fazendo um projeto mesmo. E, cara, ali era muito louco. Toda vez que a gente tava dentro do estádio, ele fala, pô, liga aí pra mim, que eu quero ver como é que é o estádio. Então, tipo, assim, era uma parada que a gente também queria incluir ele. Só que, pô, como a gente também ficou sabendo 2 semanas antes que a gente ia pro Mundial, então, tipo, foi uma coisa muito que não deu muito pra gente explorar isso, né? Mas tudo que a gente podia incluir, eles também fizeram parte desse projeto junto com a gente também. A gente tentou incluir o máximo, assim. Pô, legal. Tipo assim, e outra coisa que o Ale já falou algumas vezes é essa questão de, tipo, a paixão pelo futebol que vocês têm, tipo, é por esse lado lúdico do futebol, não é, tipo, mais por essa parada assim. Vocês acham que o fato de vocês se apaixonarem pelo futebol nesse lado mais lúdico fez também com que o conteúdo de vocês fosse, tipo, mais essa questão do game, do desafio? Quer começar? Fica à vontade. Fica tranquilo. Cara, eu acho que o lúdico do futebol, ele passa por uma questão, é tipo assim, um exemplo. Todos nós temos o lúdico do futebol, que é do tipo um exemplo. Você não vai falar assim, pô, não, mano, o juiz tá roubando de propósito, um exemplo. Você tem um lúdico do futebol que você tá pensando assim, pô, tá bom, se o juiz tá roubando mesmo, eu queria que o juiz estivesse roubando, um exemplo. Pô, isso não tem graça. Agora, você achar que o juiz tá roubando, isso você acha... Entendeu? Tipo, você cria a sua própria história. Você cria a sua própria história na sua cabeça e com isso você enxerga que tá todo mundo te perseguindo ou uma coisa do tipo, que o seu time... E, cara, o nosso formato, na verdade, eu acho que ele foi um formato mais adaptado. A gente queria pegar uma coisa muito opinativa no começo. Depois a gente começou a criar algumas tendências de desafios. E depois essas tendências de desafios, elas foram se transformando numa gamificação. E dentro da gamificação que a gente trabalha hoje. Então, eu acho que tudo que a gente faz... Pô, se você for pegar nosso material bruto, cara... Se você olhar o vídeo editado, você fala, pô, mas não tinha... Como? É o lúdico. É a história. A história, cada round que a gente faz ali, cada coisa que a gente faz ali, ele tem um lúdico que é contando uma história. Entendeu? Então, tipo, eu acho que ele parte muito desse princípio, assim, tipo, que é uma coisa que você tem que ter a imaginação do que está acontecendo e isso acontecer executando certinho. E isso foi uma coisa que até mesmo com o nosso editor, o Leozinho, fazia a edição. E aí depois a gente acabou contratando um editor e ele conseguiu captar essa mensagem que a gente queria e... Até mesmo muito estudo que a gente faz de outros conteúdos, como a gente gostaria que fosse o conteúdo nosso, assim, na tela. Então, eu acho que essa parte do lúdico é muito importante. Até mesmo para as pessoas que estão assistindo a gente ver o que elas veem no futebol nos nossos vídeos. Isso pra gente é muito importante. Tipo, de virada incrível. Nossa, mas como é... Uma jornada do herói. Exato. Puta, da hora. Então, é que parece que não. Tem muita gente que acha que às vezes olha pro nosso conteúdo e fala, pô, mas eles chutam bola no cone. Que tá certo. Que tá certo. Mas não é isso. É tipo assim, todo pode ser por uma curiosidade. Então, você quer saber quantos gols aquela pessoa tem, quantos cartões vermelhos ela tem, aquele jogador, a altura, bola de ouro. E dentro disso, você tem a jornada de competição entre eu e o Léo, ou outro participante que tenha, ou até mesmo outro quadro que a gente faça, igual os quadros de mesa que a gente tem, às vezes, tipo, quantos gols, se você somar 3 jogadores, quanto dá 1000 gols? Aí você tem que dar os nomes dos caras, quem chegar mais próximo. Então, essa história que é legal, eu acho que tipo, a gente tentou trazer muito isso nos conteúdos e a galera que tá ali, que acompanha nosso conteúdo, gosta dessas histórias e principalmente gosta também da competição entre nós. Aí o pessoal lembra do nosso nome. Pô, o Ale não ganhava nada. Como é que ganha agora? Até que enfim ganha. Até outro canal que a gente tem também de filtro, que a gente faz. É exatamente isso. É uma competição entre eu e o Ale, pra gente desenvolver nossa personalidade, pra mostrar o lado competitivo do Ale, né? Que quer de tudo, né? Você vem, não vou falar. Mas e aí E acho que até muito por isso, tipo, e é uma coisa genuína minha. Tipo, se eu perco, eu fico puto, cara. Cara, você tem que ver, a gente tá gravando no vídeo de filtro, eu perco. Fico puto, cara. Eu falo, porra, não ganhei isso. Eu falo, mano, calma. Eu falo, não, mano. Eu perco, eu falo, beleza. E eu quero ganhar a porra do negócio, cara. Eu sou competitivo, eu sou chato, mano. Não que eu não tenho um instinto competitivo de, querer ganhar o jogo, alguma coisa tipo. Mas acho que eu sou insuportável. Vou jogar futebol de terça, eu fico puto se eu não perco. Se eu perco. E é foda, porque eu pago mensal pra estar jogando.
E eu vou sentar e eu vou entrar daqui 10 minutos, mas eu fico puto que eu perdi, cara. Aí depois dá 2 minutos sentado ali, tomo água, falo, tá bom, já Depois de tô xingar voltando. todo Depois de mundo. xingar todo mundo tá ali, aí eu volto, entendeu? Aí eu tava até pensando esse dia, eu até falei pra um amigo meu do futebol, falei, caraca, cara, pô, não sei o que foi o assunto, pô, é chato, não sei o que. Eu falei, cara, acho que tu não acha que eu sou chato. Aí eu falei pra ele, cara, acho que tu não acha que eu sou chato, porque às vezes o jeito de ser competitivo, às vezes o negócio de querer ganhar, o negócio do seu... Tanto que a gente até mesmo começou, cara, nos nossos vídeos a gente nem sabe quem ganha. Sério? A gente não sabe. A gente parou de fazer isso daí. Eu ficava puto se eu perdia. Eu fazia a conta e falava, pô, perdi, mano. Que merda, cara. Pô, e aí a gente parou de fazer isso. Se você olhar agora nos vídeos, tipo, aparece o placar, mas eu não sei. Na gravação eu não sei. Foi eu só fico puta no bastidor. Eu fico puto, cara. Eu fico que a gente errou de conta. Porque a gente já errou de conta, aí eu falo, não, aí a gente criou outro jeito de calcular. Eu só sei na hora de postar o vídeo, eu falo. Aí eu fico puto quando eu posto o vídeo, eu perdi, porra. 3 anos seguidos que eu não ganhei, tá de sacanagem. Aí eu procuro um outro que eu ganhei pra postar no meio, entendeu? Aí eu fico louco, mas não tem como. Pô, que legal. Mas assim, vocês já tinham um jeito pra câmera antes de gravar? Tipo, vocês se sentiam confortáveis? Mas isso foi melhorando com o tempo, o canal foi se desenvolvendo? Você diz desde que a gente começou a gravar o Fute Certo ou que a gente começou a gravar? Não, começou a gravar. Olha, assim, acho que cada um tem uma história de como que começou a gravar conteúdo. Acho que você quer começar pela sua, depois eu quero um pouquinho da minha. Eu era muito ruim com câmera. Absurdo, assim. Eu não sabia falar, não na frente da câmera, mas com qualquer pessoa eu não sabia falar. Aí eu falei, não, beleza, agora eu vou mudar isso, né? Porque eu sei que é importante. Por falando em fisioterapia, eu tenho que conversar com todo mundo. Sim. No final das contas, eu falei, mano, esse é meu ano. 2020, pandemia. Não vou desenvolver nada, né? Dentro do quarto. Aí surgiu a ideia de, depois de ter assistido um monte de filme de terror, eu assistia já muito com o Ale cagava de medo. Eu sou cagão. Eu odiava filme de terror, mas ele sempre assistiu comigo. Aí eu comecei a assistir bastante filme, aí ele falou, mano, cria um podcast. Chamei um amigo meu, começamos a gravar. Cara, até mesmo os primeiros vídeos, depois que a gente começou a fazer em 2021, travadão, assim. Eu falando muito pausadamente, errando muito, e aí no final das contas, depois foi passando o tempo, fui treinando bastante como é que eu falo, essas coisas, até mesmo com outras pessoas ao meu redor, saber socializar. Aí agora tô conseguindo me virar. Desenrola bem pra caramba. Mano, o meu, na verdade, foi tipo... Começou em 2019, tipo, a gravação em si. Era um podcast, também só áudio. E aí, cara, acho que surge a conexão com o futebol, e aí... Só que na época eu fazia um podcast de marketing, mano. E surgiu uma oportunidade de entrevistar o Chola, que era do Desimpedidos, que trabalha no São Paulo Mil Grau. E aí, cara, pô, se eu não estiver enganado, eu posso estar muito louco, tá? Mas era tipo uma coisa assim, um dia esse meu aniversário, 2 dias, era uma coisa assim muito... E aí, mano, era só áudio, eu não tava nem vendo ele. Eu só ligava ali e a gente fazia e gravava. E aí, cara, tinha um cara que fazia junto comigo, e esse cara simplesmente ele não apareceu. Foda-se, ele não me respondeu. Eu falei, mano, eu não vou perder a oportunidade, eu tô aqui, eu vou gravar. E é isso. E gravei com ele. E, mano, naquele dia eu entrevistei ele, conversei com ele, e eu saí daquele podcast, eu desliguei, eu falei, mano, eu acho que eu levo jeito pra isso. Sabe quando você... Sabe alguma coisa que você faz, você fala, mano, foi muito bom. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí depois, dali pra frente, comecei a apresentar mais, e fazer o negócio acontecer. Aí depois de lá, cara, saí, aí fui fazer um programa de entrevistas, que até estava brincando com os bastidores, né, do João Santana, disso e aquilo. E ele ficou, foram 20 e poucos episódios, 30 e poucos, alguma coisa assim. E depois abriu o canal do Palmeiras. E aí, cara, eu fui me desenvolver nessa etapa. E pra mim começou a ser uma coisa muito natural. Se tá com câmera, se não tá. Então, pra mim, veio uma coisa natural, assim. Mas começou assim, do nada. Foi do dia pra noite e foi aquele episódio. Eu acho que o melhor amigo do time é treinar com a câmera. Você começa a falar com a câmera, do nada você já tá falando com uma pessoa normal, assim, sem problema algum, cara. Isso aí foi o que aconteceu comigo. Pô, a evolução do Léo é sinistra, cara. Sinistra, assim. Se você pegar desde o começo... Espero que ninguém veja meus primeiros vídeos. Pra agora é sinistra, assim. Se eu deixar ele na frente da câmera, se bobear, ele
Eu acho mesmo assim, dependendo do conteúdo, ele fala melhor do que eu, cara. Muito da melhor. hora, Depende do conteúdo, né? Você Não, pode falar sobre filmes de terror. Isso é melhor do que eu. Agora, até mesmo de futebol, cara. Até mesmo de futebol. Você desenrola bem pra caramba. Pô, mas eu comecei essa pergunta, uma coisa que a gente tava falando nos bastidores assim que eles chegaram, que eu achei um vídeo, ó, até anotei aqui, ó, de 14 anos atrás. 15 eu anos. tenho 31. De 16, apenas 16 segundos. É o Ale falando que é oi, meu nome é Alexandre Belinello, tenho 16 anos. Meu nome é Alexandre Belinello, tenho 16 anos, sou de São Paulo, estudo no Colégio Molo, estou no terceiro de informática, gosto de passear, viajar, também pratico futebol, academia, natação e judô. Cara, ó, eu tenho uma justificativa muito boa, tá? Eu tinha 16 anos. Eu não tinha... na época, eu tava começando a trampar em buffet, mano. Tipo assim, era pra ganhar uma graninha mesmo. Mano, sei lá, acho que em buffet eu ganhava, tipo, a festa, tá? Não tô falando, não é a hora, tá, pessoal? É a festa. Era R$23, mano. Que durava meio dia. Tipo, durava 6 horas. 23 reais. Eu falei, ok. Aí surgiu uma oportunidade, cara. Mano, eu não sei quem foi o porra que inventou isso. Desculpa, até perdi a linha aqui. Eu não sei quem foi o cara que inventou isso. Mas que era de colocar, tipo, fazer um vídeo pro YouTube explicando quem é você. Pô, você tem 16 anos. Eu falei, tá bom. Criei uma conta no YouTube, subi o vídeo, peguei o link e joguei lá. Que era pra fazer o quê? Era um concurso, mano, pra fazer, tipo, acho que não sei se era um comercial, eu não lembro mesmo, assim, não sei se era um comercial, alguma coisa de modelo, era pra eu pegar mano, e lançar, e aí se eu fosse selecionado, eu ia ganhar, sei lá, tipo, um cachê de R$500, porra. Eu ganhava R$23. A diferença, né, mano? Pô, aí eu falei, cara, E não tem... naquela época, R$500 Era meu muito... Deus do céu. Pô, aí eu falei, não, vou soltar. Só que aí tem um detalhe, eu perdi a conta, eu não faço a menor ideia qual que é a conta, e o vídeo tá lá. Quem precisa do meu nome, vai tá lá. Isso é uma coisa que eu já aceitei. Eu já tô com 31, já aceitei. Eu falei, cara, se alguém precisar do meu nome, vai achar lá e tá tudo certo. Eu zoei bastante coisa. O Léo usou. O pessoal trabalhou comigo, não sei porquê. Foi pesquisar meu nome no Google, aí achou no vídeo. É que o nome do título do vídeo É, é sim. impossível não achar. Tem um comentário tipo assim, kkk, legal. E tipo assim. Mas é isso. Eu falo assim. E se bobear é dele ainda, tá? Eu não sei. Eu tenho Eu que ver. tenho certeza. Cara, ainda se bobear é dele ainda, tá? Mas foi isso. Tipo assim, eu acho que ali foi o meu, na verdade, se eu for contar friamente, foi o meu primeiro contato com o YouTube. Na minha vida. Assim, é uma postar. história. É no mínimo diferente. O grande vídeo não, porque tem 15 segundos, mas é um vídeo ok, entendeu? 16, desculpa. Mas se você tirar a pausa que eu dou no final, é 15. Pô, mas assim, o Ale, mano, ele tipo assim, ele tem várias histórias, inclusive tem uma que ele contou em alguns lugares, que é a do Mr. Tato, em 2013. E eu sei que você já contou essa história várias vezes, então, tipo, eu quero entender, tipo, não como você chegou lá, de que maneira você chegou lá, mas, tipo, se aquilo te ajudou de alguma forma. Porque toda vez que você conta aquela história, você fala, pô, você queria estar ali, você tava ali, você, nossa, que da hora tá isso, mas eu não sei como que eu faria pra estar aqui, tipo, fazendo isso. Tipo, aquele momento com vários influenciadores gigantes, porque assim, a história do Mr. Catra, tipo, ele tava com sei lá, com o Beta Pires, o Gaba, os caras do Você Não Sabia. E tipo assim, do nada ele tava lá, e eu quero saber se isso te ajudou de alguma forma, sabe? Mano, assim, na época surgiu... na época, assim, acho que era muito novo ainda, né? Eu devia ter acho que uns 19, 20, vamos colocar assim. Muito novo no sentido de, tipo, era tudo muito novo. Então, não é igual hoje. Tipo, pô, peguei o celular aqui, gravei, upload no YouTube e tá tudo certo. Antigamente, era um negócio mais cru, era um negócio que, tipo, você não tinha tanta edição, você não tinha... E pra mim, cara, na época, eu falava assim, pô, mano, acho que eu posso fazer alguma coisa. Só que na época, eu tava tão, tipo, trampando, estudando, é a fase que, mano, você não tem tempo pra, tipo... praticamente nada, os recursos eu não tinha, tipo, de dinheiro, eu não sabia caminho para fazer as coisas. E aí, cara, quando eles me chamaram, eu olhei para aquilo e falei assim, eu conversando com os meninos, né, mano, você sabia, pai? Os meninos falaram, não, mano, pô, a gente ganha tanto, fazendo um vídeo assim, assado, E aí depois eu acabei indo na casa deles, que teve um aniversário do Gabo, ele me chamou, aí eu vi a estrutura, eu falei, pô, mano, eu falei, não tem como. Hoje, com o que eu ganho, com o tempo que eu tenho, não tem como. E aí, cara, tipo assim, foi uma parada que eu meio que deixei
guardado, mas eu sempre achei muito maneiro. Tipo, eu falo assim, mano, que da hora, mano, os caras fazem vídeo pra internet, ganham dinheiro com isso, é um negócio que eu sempre achei muito maneiro, mano. E foi uma coisa que eu meio que guardei pra mim. Eu falei assim, mano, ok, agora não é pra mim, mas quem sabe no futuro, né? E aí depois eu fui me arriscar a fazer as coisas, a fazer os projetos, as coisas, e aí, mano, acabou acontecendo, entendeu? Mas sim, foi um momento ali que eu falei, nossa, as coisas na internet, elas são diferentes. Elas são diferentes, elas não são um trampo convencional, né? Principalmente eu que tava ali indo logo cedo pra trabalhar, depois tava indo pra faculdade, eu olhei tudo aquilo e falei, nossa, tipo, pô, o cara tá na casa do Gaba, que tá com todo mundo aqui, todo mundo quer gravar um conteúdo, que... Então foi meio que essas coisas, assim, sabe? Tipo, foi um desejo. E tá dando certo. No fim deu certo. E Léo, tipo assim, tu teve a questão dos filmes de terror e tal, você fez um podcast, mas você chegou a ter um canal sobre filmes de terror também, ou não? Vamos. Então, Podcast, depois abriu o canal. me explica como que isso aconteceu. Porque assim, eu sei que você começou a assistir pra cacete durante a pandemia, e aí do nada você tinha um canal solto. Cara, a parada foi que desde criança, assim, eu lembro que época de 2010, eu já tava assistindo vídeo no YouTube. Muita coisa, assim. Gostava de acompanhar os youtubers, eles faziam as coisas. Cara, eu gostava muito. Até que, tipo, tem aquelas tentativas falhas de criança tentando fazer vídeo no YouTube. Era eu. Eu fazia 2 canais, postava ali aquilo, postava umas gameplays estranhas, com câmera filmando a TV. E aí, cara, sempre foi um sonho, assim. Até que certo momento, cara, eu comecei a pensar, mano, acho que não vai bolar, sabe? Até mesmo por causa de infraestrutura, pra conseguir colocar alguma coisa no computador, pra conseguir gravar alguma coisa que eu ia fazer. E aí acabou que, tipo, ó, beleza, decidi meu caminho, ia fazer fisioterapia, tranquilo. Só que, cara, quando chegou a pandemia, eu não tinha nada pra fazer. Porque, não sei se você tá ligado, mas fisioterapia não pode fazer estágio fora da faculdade. Então, eu não podia trabalhar em outro lugar, a não ser fisioterapia ou coisas que não tivessem relacionadas. Então, cara, chegou lá na pandemia, eu estudando de manhã, o resto do dia inteiro livre. Tinha um pessoal pra jogar videogame de noite. Esse período da tarde, eu vou assistir filme. E aí era 2, 3 filmes de terror por dia. O Ale tinha assinado a Amazon Prime, inclusive foi uma das coisas que me incentivou a assistir mais. Aí eu falei, cara, esse é o momento. O Ale já estava com o canal dele, eu já estava ajudando ele também, porque eu conheço um pouco mais de Photoshop, um pouco mais de outras coisas assim. Na época ele conhecia do OBS. Então fazer a questão da transmissão ao vivo. Cara, ele me ajudou pra cacete naquela época. Tipo assim, muito, muito mesmo, assim. Então, ali a questão da operação em si passava praticamente pelo Léo para dar o ok de tudo estar rodando, entendeu? Então tipo, eu comecei a trabalhar um pouco com ele também, mas aí eu falei, mano, eu vou criar um podcast, tô sem nada. Trabalhar não recebia nada, tadinho. Trabalhar a gente não ganha mais nada. Mas era cuidado. Vou chamar meu amigo, eu gosto de filmes de terror também, vamos fazer um podcast. Começamos a fazer, tipo, não, vídeo no YouTube vai dar muito trabalho, a gente deixa muito para depois. Começou em 1 de novembro, em fevereiro a gente já tava gravando vídeo pro YouTube. Porque, cara, a gente falou, agora, eu tô com vontade de falar sobre, vamos fazer um vídeo. Aí a gente começou a fazer os vídeos, se desenvolver ainda mais, depois começou, isso tudo online, né? Depois a gente começou a se encontrar para gravar os vídeos, e aí durou exatamente depois de um mês que começou o Fute Certo, que foi em 1º de julho. Em 1º de agosto eu parei com o canal de terror, para focar no Fute Certo, porque eu tava sendo editor de lá. E aí foi isso. Depois agora eu voltei com o canal. Sim, eu tô fazendo no Léo Sem Memória. Exatamente. E nesse canal, tá? Eu vi o último lá, muito legal. E Ale, tipo assim, com a ajuda do Léo também, mas o quão importante foi o A mais B pra, tipo, tu se desenvolver também, sabe? Cara, foi o que eu te falei, aquela entrevista com o Chola que eu fiz foi um marco ali, tipo, na minha cabeça de falar assim, cara, eu consigo fazer, eu consigo desenrolar, eu consigo criar. E no A mais B, era pandemia, cara, não tinha dinheiro para comprar câmera, não tinha dinheiro para alugar um estúdio, não tinha dinheiro para pagar um editor, não tinha nada. A infra era um computador meu e de um parceiro meu, o Léo no quarto dele com a infraestrutura do OBS, colocando no layout, e dentro disso a gente fazia um exemplo, dependendo Muita gambiarra. Muita gambiarra. Nossa, cara, era muita. É tipo assim, ali eu acho que o projeto em si ele foi mais para se desenvolver, né? Então acho que ele não era um projeto, puta, cara, vou ganhar rios de dinheiro, puta, cara, não sabe, agora eu acertei. Não, olha o fato de, tipo assim, cara, pô, ganhava uns subs na Twitch, esses subs em si a gente convertia, dava, sei lá, mano,
deu o quê? 6 meses? 6 meses de projeto, deu R$300, R$400, vamos colocar dessa forma. E com isso, cara, tipo, a gente levou esse dinheiro interno pra gente começar, de repente, a manipular algum equipamento novo, alguma coisa nova. Então, eu acho que esse projeto específico, ele foi muito para desenvolvimento pessoal, realmente, do que realmente um projeto que eu falo, mano, nossa, agora isso daqui vai ser minha vida, eu vou tocar. Era um negócio mais de prazer mesmo, de fazer. Ficava até madrugada editando, era pandemia, então era isso. Tipo assim, ele não tinha muito um objetivo, ele não tinha tipo, puta, vamos alcançar isso, o objetivo é esse. Não, acontecia e era difícil conciliar a agenda, né? Porque você tinha quinta-feira, que acho que era o ponto da entrevista, você tinha que agendar junto com os convidados. Então, acho que é um negócio muito chato de fazer, né? Muito ao vivo, né? E ao vivo. Então, era um bagulho muito complexo, né? Então, mas assim, na medida do possível, foi mais para se desenvolver. Pô, mas eu acho muito legal que você levou uma galera legal. Você levou o dublador do Wendel Bezerra, você levou o dublador do Leonardo DiCaprio, você levou o Joel Santana, e tipo assim, essa história eu quero ela em detalhes. Tá bom. A do Joel Santana foi um amigo meu que é assessor, até hoje. E, cara, ele me mandava. Hoje não me manda mais, porque eu não peço mais pra ele, mas, pô, hoje eu tô precisando mais do que na época. E ele me mandava, tipo, uns contatos aleatórios, assim, cara. Tipo, mano, ele mandava uma lista com 300 contatos. E teve um dia que eu vi Joel Santana. Eu falei, cara, não custa tentar. Eu chamei o Léo, falei, cara, pô, Joel Santana, sabe que não vale? Fala, mano, sei lá, manda aí. Aí eu mandei mensagem, não vai nem me responder, mas mandei. Aí ele, opa, beleza? Legal, marca com a minha assessora. Eu falei, cara, era o João Santana mesmo, né? Falei, tá bom então, tipo, beleza. Mandei pra assessora dele, a assessora dele topou, falou, só que tem que ser pelo Zoom, tinha umas obrigações. E ele entrou no horário. Gravou, só que ele tinha um tempo limitado, eu acho que não era, a gente não podia fazer tipo 2 horas, a gente podia fazer acho que 40 minutos, meia hora, alguma coisa assim. Eu falei, tá bom, aí fiz umas perguntas. Mano, foi um choque, porque eu acho que tipo, acho que foi o primeiro contato que a gente teve, né? Eu nem participava do projeto ainda. Eu nem participava, mas era um negócio assim, tipo, foi o primeiro contato que eu tive com, acho que próximo, assim, de conversar com alguém do futebol mesmo. Então eu falei, nossa, pô, tô trocando uma ideia com o cara foi treinador da África do Sul na Copa. Eu falei, cara, é um bagulho muito de louco, assim, né? E ele tava no hype, né? E ele tava no inglês. Tava num hype absurdo. E, mano, deu pra trocar ideia. E ele, cara, acabou ali. Só que, tipo assim, era muito específico. Era, tipo assim, abriu uma live na Twitch, era, tipo, 3 horas da tarde a conversa com o cara. Tipo, não era o horário que a gente queria. Eu falei, não, mano, é ele, vamos. E deu certo, tá ligado? Mas foi aquele negócio que eu te falei, acho que foi muito mais como um aprendizado, né? O do Joel Santana, a história em si, ela é legal por causa disso, porque, tipo, ali eu comecei a entender que, tipo, com a internet você consegue se aproximar muito mais fácil das pessoas, né? Então, a imagem que eu tenho, tipo, por ser um pouco mais velho que o Léo, um exemplo, eu peguei muita fase analógico, né? Então, você olhar na TV, ver artistas famosos, isso e aquilo, você fala assim, pô, cara, eu nunca vou ter acesso a conversar com essas pessoas, ou a ter o mínimo diálogo, e de repente, do nada, você chamou o cara tava ali, ele participou, você conversou com ele, eu comecei a perceber que, tipo, as coisas podem acontecer, as coisas podem... Então, foi meio que isso. Acho que a entrevista do Joel Santana também foi uma quebra pra mim, que eu falei assim, pô, peraí. O do Chola, pra mim, tinha sido já um negócio muito quebra, assim, tipo, foi, mano, pô, trouxe um cara, criador de conteúdo, ele tava no Desimpedidos, pô, assistia todo episódio, isso e aquilo, e ele tá aqui conversando comigo, entendeu? Então, acho que foram essas quebras necessárias, não só do aprendizado, mas também quebras no meu paradigma, assim, de enxergar que todos são pessoas, tá ligado? Então... Te ajudou um pouco a desenvolver também o networking, que é tão importante hoje? Sim, mano. Hoje em dia, até a gente tem essa divisão no canal, né? O Léo, ele cuida toda a parte operacional do canal. Então, tudo que é de roteiro, backstage, de operação, de equipamento. Eu sou um zero à esquerda, equipamento. o Léo manja disso. Porém, networking, reunião, participação em qualquer coisa, negociação, é comigo. Qualquer coisa. Então isso começou, mano, a me abrir portas, tipo assim, de
Eu vou sentar em qualquer lugar. Você fala assim, eu vou estar em qualquer lugar. Eu vou estar conversando com qualquer pessoa, a qualquer momento, a qualquer hora. Então, pra mim, tipo, ir fazer network de trabalho aqui, e networking de experiência ali, eu vou tentar conectar esses pontos. Então, eu fico muito responsável pela parte externa do futsal e ele fica com a parte interna. Então, isso é muito complemento, porque até mesmo no nosso projeto, a gente se complementa muito com disso. Então, eu tento não interferir muito no trabalho dele. Às vezes eu sou chato, porque isso é uma coisa minha do trabalho, então às vezes eu interfiro até um pouco mais e ele não interfere no meu. Então, tipo, interferir no sentido de, tipo, querer fazer o que o outro tá fazendo, entendeu? É mais nesse sentido. Mas a gente se complementa muito, cara. Quando você vai ver no final do processo, a gente tá, tipo, falando a mesma coisa, só cada um no seu momento. Pô, e essa parada é muito importante, tipo assim, no momento que você vai construir, é a coisa mais importante que tem. Tipo, falando agora finalmente sobre o começo do futsal, vocês já chegaram a falar que você tinha o seu canal, e ele já tava começando a sair um pouco melhor e tal. E aí os meninos do Sport Resenha chegam a chamar vocês pra gravar, e uma coisa que eu achei muito interessante é que os meninos do Sport Resenha te conheciam de infância. Sim, mais ou menos. De infância, que não é de, na verdade a gente estudou na mesma escola. Então, tipo assim, não é que a gente era amigo, mas a gente trocava ideia, tipo assim, de trocar ideia que eu tô dizendo assim, o intervalo da escola nós estávamos no mesmo intervalo, entendeu? Então, eu sou mais velho, acho que eu sou 2 anos mais velho que os meninos, 1 ano, alguma coisa assim. E, cara, no intervalo, pô, conheço ali, conheço aqui, sabe, tipo, coisa... Eu estudava com a irmã do Igão, então... Você entende, tipo, como... Não, e aí, tipo assim, as coisas vão meio que se conectando nesse ponto, entendeu? Então, tipo, quando os meninos chamaram, foi uma coisa meio que, tipo, eu já tava acompanhando o trabalho deles. Eu falei, pô, mano, da hora, gostei, mano. Tipo, acho que ali foi um negócio que eu trabalhava com live, fazendo live e vídeo longo pro Palmeiras. Quando eu comecei a acompanhar o vídeo dos meninos, eu falei, mano, formato vertical, mano, vídeo curto, tipo shorts. Falei, cara, legal, gostei, bacana. E aí eu comecei a fazer nesse formato pro Palmeiras, aí depois eu comecei a fazer de futebol. E aí foi a hora que deu certo o meu canal pessoal, tipo, falando sobre futebol internacional com filtro do TikTok. E aí os meus me chamaram pra gravar. E quando me chamaram pra gravar, eu olhei e falei, tá, isso daqui vai precisar de edição, eu preciso de um tripé, que é o tripé que eu peguei na minha noiva, que ela é fotógrafa. Aí eu comecei a gravar até hoje, ele é nosso tripé. Faz 2 anos que é o mesmo tripé. E, mano, eu olhei assim, eu falei, cara, aqui dá pra fazer um negócio legal. Porra, e o Léo tava fazendo umas edições, assim, animais, cara. Eu sempre achei muito da hora as edições do Léo. E aí foi o momento que eu bati na porta dele e falei, cara, eu tenho 2 vídeos aqui. Quer editar? E ver o que vai dar? Porque eu acho que se isso daqui mano, se der bom isso daqui, a gente tem um mercado muito legal pra gente trabalhar. Porque é uma coisa que tinha pouca gente no momento, assim, né? Não é igual hoje. Tinha pouca gente e, mano, dá pra gente entrar no futebol com força. Ele... tá bom. Aí editou os 2, me passou, adorei a edição. E aí aquilo lá ficou na minha cabeça. Aí no meio termo, a Marina, que é minha noiva, fala assim, pô, você fala de futebol o dia inteiro. É um hobby, ganha dinheiro com isso. Eu falei, tá bom. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí eu chamei ele, eu falei, cara, vamos fazer um projeto junto? E aí surgiu o Futsal. Aí junto, os vídeos já chamaram de fazer a gravação, eu enxerguei que dava pra fazer um negócio assim. E chamei o Léo, mano. Aí o Léo veio. E aí o projeto só... Se não tivesse o Léo, não teria o projeto. Se não tivesse eu, não teria o projeto. Então foi meio que casou e foi, entendeu? Pô, uma coisa que eu acho muito interessante também é que, tipo assim, vocês tiveram a cabeça bem no comecinho que os 15, 20 primeiros vocês usaram muito pra teste, pra entender qual era o formato de vocês. O importante foi olhar essa parada e falar, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E também ter a maturidade pra olhar pra isso também. Né? Sim, claro. É uma coisa que é muito importante não só para o nosso canal, a gente também aplica para outras coisas que a gente faz. Por exemplo, o meu canal de filmes e também eu tenho um outro pessoal meu que é de futebol que eu falo também. Então são coisas totalmente diferentes. Vai ser teste, vai ser entrevistando pessoas, vai ser contando uma história, vai ser qualquer outra coisa do tipo para você entender o que o público quer ver. Muitas vezes a coisa que você pensa e idealiza que vai ser o melhor vídeo de todos os tempos, não vai bem. Você fala, por que será que não vai bem? Você tem que estudar o seu próprio vídeo para saber por que não está indo. E também saber o que o público quer ver de você. Às vezes, você combina com um tipo de conteúdo e você não sabe. Então, é só ir testando. E foi esse o nosso caso, felizmente. Porque você pode ter uma ideia, cara, é genial. E às vezes ela se perde muito, tipo assim, um exemplo. Tem muita gente que eu conheço que vai fazer vídeo, ele vai pela polêmica.
Na época, vamos supor, Marcos e Rogério Ceni. Quem que é melhor? Beleza. Fizemos. Depois vai ter o lado do tipo assim, você vai fazer como se fosse um top 3, top 4. Isso vai gerar polêmica, porque cada um vai ter uma visão diferente. Ok, fizemos também. Você pode ter uma questão de competição, que também fizemos, e dentro disso daí você pode acontecer que na verdade é praticamente 100% do vídeo, você pode ter um erro no vídeo, você pode ter alguma coisa que isso vai instigar a competição, a curiosidade, isso aqui. Então são formatos totalmente diferentes, eu sempre falo isso daí. Eu quero ser influenciador de futebol. Do quê? Não, de futebol. Muito nicho. Cara, você pode fazer live, você pode fazer O Tela Verde. você pode fazer desafio de game, você pode levar para uma notícia, debate. Cara, eu diria que nichos de futebol você poderia trabalhar com mais de 100 nichos, cara, tranquilamente. Só que a gente até fala muito isso daí. É importante você ter um nicho bem definido, que é o que você quer fazer, e dentro disso você ir aplicando testes. Porque daqui a pouco você tem esse nicho muito bem definido, e daqui a pouco você começa a desenvolver outro nicho, e daqui a pouco eles começam a se juntar. Esse nicho que era o primeiro, ele começa a diminuir, esse daqui ele está em alta. E você sempre consome quando você está em alta. Porque em alta é legal você surfar a onda. É da hora pra caramba. Então, tipo, Mas você você vai pensar quando ele vai abaixar. Você precisa pensar quando ele vai acabar também. Então, quando a gente criou os 15, 20 quadros, a intenção era, deu certo. Por quê? Deu errado. Por quê também? E dentro disso a gente criar as variáveis do que a gente achou que dava errado. Então, deu errado? Por quê? Temos 3 coisas que a gente acha que deu errado no vídeo. Vamos consertar. Aí o outro a gente faz igual ou diferente nesses 3 pontos que a gente identificou. Dava 3 vídeos diferentes. E aí a gente começou a perceber, foi mal no primeiro, foi mal no segundo, foi mal no terceiro. Esse conteúdo não dá. Não, no primeiro ele foi bem. No segundo foi mais ou menos, no terceiro não. Então, vamos replicar o primeiro. Então você meio que começa a criar como se fosse uma raiz de uma árvore assim, e você começa a expandir o seu conteúdo, até você chegar exatamente aonde você quer, entendeu? Então foi mais ou menos esses testes que a gente fez, assim, que começou a criar uma cara pro canal e começou a dar um desenvolvimento. E quando vocês entenderam que, esse é o problema? Mano, acho que foi muito rápido. Foi uma ascensão assim bizarra que a gente não esperava. Foi tipo, a gente tava com a meta de bater 10 mil seguidores. Mas isso aí não era nem pro primeiro mês, era pro tipo, terceiro mês. Muita gente demorou pra bater 10 mil, lembra? Na época era uma coisa que a gente almejava, tipo assim, a gente começou dia 1 de julho. Mano, será que a gente consegue monetizar esse canal até, tipo, 1 de outubro, 1 de novembro? Acho que dá, vamos fazer teste. E aí, na verdade, era uma proposta, tipo assim, um vídeo por dia. Era uma proposta de, tipo, teste mesmo. Não. Sim. Era muito... Aí eu editava um vídeo por dia, aí passou 30 dias, um vídeo estourou, batemos mais de 10 mil, a gente falou, opa, vamos aumentar a frequência, né? Porque o pessoal já fazia uma frequência maior, a gente também já conseguia encaixar uma frequência maior. Vamos fazer isso, 2 vídeos por dia. E aí chegou, no segundo mês, terminou acho que com 50 mil. 60 mil. Então pra mim foi... Então foi tipo, foi uma ascensão de 1 de julho a 1 de agosto foi 10 mil. De 1 de agosto a 1 de setembro foi 60 mil no TikTok. E ali foi o momento onde a gente começou a monetizar o conteúdo. A gente foi pro YouTube, a gente foi pro Instagram, por todas as redes. A gente começou exatamente no TikTok. Aí, o meu canal do Palmeiras foi importante porque, no caso, eu já não estava mais produzindo conteúdo lá. Ele estava parado, mas ele estava monetizado. Então aí foi quando a gente repaginou toda a parte do YouTube e jogou tudo para lá. Então ali a gente começou a jogar o jogo e começou a realmente ser monetizado o conteúdo que a gente estava fazendo. E ali a gente falou, não, aqui a gente precisa dar um foco, porque pode ser uma coisa muito boa, porque a gente sempre vai falar muito com o Léo. Às vezes você ter a estilingada muito grande no começo, ela pode ser muito boa, e ao mesmo tempo ela pode ser muito ruim. O muito bom é se você consegue entender que você vai ter uma renovação do seu conteúdo e você vai conseguir se manter. O muito ruim é que você estourou num conteúdo e daqui a pouco você não tem mais ideias para criar uma coisa que estourou igual. E aí, principalmente naquele começo do TikTok, se você for ver, tem muitas contas, tipo 1 milhão, 2 milhões, que é justamente quando ela teve a estilingada, depois não soube se renovar, entendeu? Então, esse era o grande desafio que a gente tinha quando a gente começou a fazer. Pô, eu acho que dentro da história dos 100 mil, o legal é que quando bate 100 mil, você tá voltando pra Tailândia. Da Tailândia, né, cara? A da Tailândia foi um absurdo. Né? E aí
E aí eu volto em novembro, dia 15 de novembro. E aí é onde a gente bate 100 mil. Então, se você pegar dia 1 de julho até novembro, foi um crescimento muito rápido. Hoje a gente está com 2 anos e meio de projeto, está com 300, quase 360, 365, alguma coisa assim. Então, é uma coisa que, tipo assim, a gente enxergou que demos a xingada, mas a gente manteve constante, entendeu? Então, e na Tailândia foi isso, cara. Na Tailândia foi... É, porque é o momento que você deixa o canal, tipo assim, você deixa na mão do Léo, querendo ou não, né? Aí não tinha como. Não, sim. Aí tinha 10 horas de fuso. Cara, ou o Léo ia me xingar ou eu ia xingar ele, entendeu? Então, tipo assim, cara, 10 horas de fuso era um pouco difícil. É que a gente tem uma divisão, né? Eu editava os vídeos e eu postava. E eram 2 vídeos por dia. Então eu tinha que editar o vídeo, gravar alguns que eu tive que gravar com a ausência dele, gravar, editar, postar os 2 vídeos durante o dia e me dar outras paradas. E pra quem não sabe, só pra deixar claro isso aí, eu comprei a passagem, antes eu tenho o meu canal. Então vocês teriam uma ideia, tipo assim, eu comecei o meu canal lá que começou a dar certo em março. Eu tinha comprado essa passagem, tipo, em fevereiro. E, cara, as coisas foram acontecendo e eu tinha viagem em outubro. Então, tipo assim... E ele trabalhava CLT. Eu trabalhava... e aí, tipo assim, era muita coisa. Eu falei pro Léo, cara, eu tô indo viajar. Eu não sabia que ia acontecer tudo isso daqui. Vamos manter assim. E aí, o Léo foi super bem nesse período. Tipo, manteve, foi... E justamente por conta disso, cara, as coisas continuaram rodando. Eu louco pra voltar... Assim, louco pra voltar é muito forte falar isso, né? Mas, tipo... Cara, sabe quando... Cara, eu ligava pra ele de lá, tipo, quando dava, tipo, sei lá, 10 horas da noite lá, eu sabia que era... Não. Era, tipo, meia-noite lá, que era 10 horas da manhã, eu tentava conversar com ele. E aí, como é que estão as coisas? Tentava sempre... Mas não tinha o que fazer, cara. Tinha horas que... Assim, eu fiquei de mãos atadas e ele resolveu, entendeu? Então... Mas também nesse momento você pensa que, tipo assim, não só a questão da edição, você olhou assim pra ela e falou, você ficou mais tranquilo? Tipo, pô, realmente isso aqui vai andar? Mano, assim... Assim, eu sempre fui um cara que eu sempre gostei muito de pegar o processo da primeira etapa até a última etapa. Sempre fui um cara que, tipo assim, e aí eu comecei a entender que, tipo, tem as delegações que você tem que fazer. E o Léo, cara, quando ele teve que assumir a bronca toda, ele resolveu, cara. Então, tipo assim, ele resolveu, tá tudo certo, foi o que eu falei. Pô, 2 vídeos por dia, você postar, às vezes gravar. Às vezes a gente tá falando aqui, o pessoal tá achando, mas pô, pega o metrô na Sé. Não é isso, eu não tô comparando uma coisa com a outra, mas é tipo, é puxado. Você não tira o fato de ser difícil também. Eu também trabalhava com físio ainda. Ele trabalhava com físio ainda também. Então eu tinha que atender, editar os vídeos, postar todos. Então quando você olhar todo o processo, cara, foi um momento que na verdade foi um momento que eu falei assim, eu tenho um sócio. Eu tenho um cara que, beleza, a gente tá junto na parada e vai acontecer. Tanto que depois, no ano seguinte, ele acaba indo pra Europa. Aí fudeu. E aí fudeu. Mas ali, cara, foi muito delicado, porque a gente tinha chamado Na verdade, eu tinha pesquisado um editor, a pessoa chegou pra mim e falou assim, não, eu edito. Tranquilo, cara, vem. Eu falei, Léo, passa tudo pro cara, não sei. Treinou. O Léo viajou, sei lá, quinta. Cara, tranquilo. Não entregou na mesma frequência que o Léo, mas até eu falei, ok. Eram 2 vídeos aí. A gente vai arrumando. No sábado, me mandou uma mensagem. Então, Ale, eu vim aqui pra Argentina e eu não vou editar mais nada, tá? Aí eu olhei no meu estoque, 2 vídeos no estoque. Puta que pariu. Tem o final de semana pra procurar um editor. E aí eu tô aqui, e aí eu não sabia editar. Eu não sou uma pessoa, do mesmo nível técnico do Léo. Eu sei editar o feijão com arroz, agora a mesma edição. Aí, cara, fui procurar um editor. Achei um cara. O cara falei, mano, assim. Beleza. Puta, cara, ele mandou um bagulho que eu falei, não. Aí eu falei, tá bom. Próximo. E aí eu acabei, mano, nesse meio período, a cunhada do Léo é amiga de um cara que edita lá em Santos. Sempre assim. E esse menino, eu mandei mensagem pra ele, eu falei, cara, expliquei. Ele falou, não, demorou. Eu falei, mano, tá vendo esse vídeo?
faz isso, mano. Copia. Eu falei, mano, só faz isso, mano. Eu preciso desse resultado. Aí ele, tá bom, ele me entregou. Eu juro que na hora que ele me entregou o vídeo, eu quase saí correndo de casa até Santos pra dar um beijo nele, cara. Então foi, cara, amém, velho. Porque eu passei, 5 dias no estresse. Eu ligava pra ele. Mano, eu vou matar esse cara, mano. Eu vou matar esses editor, mano. Cara, eu tô ficando puto. Eu tava num trem da França, no Palácio de Versalhes, eu falei, mano, eu vou matar ele. Eu vou dar 2 tiros nele, cara. Eu tô puto, mano. Calma, vambora, vai dar certo, e é isso. Não, e porque é justamente isso daí. Eu me cobrava muito, porque eu falei assim, pô, quando eu fui viajar, o Léo deu conta da parada. Pô, cara, agora o Léo tá viajando e simplesmente eu não vou dar conta do negócio. Eu ficava puto com isso. Aí, cara, tipo assim... E esse menino que a gente acabou encontrando, ele é nosso editor até hoje. Tão certo que deu. Então, tipo assim... Eu acho que aí eu também mostrei pro Léo que eu falei, cara, eu entendo. Assim, no sentido de, tipo, eu entendo a operação toda, mas assim, eu não sou o cara da edição, entendeu? Isso a gente já sabia. A gente já tinha combinado. Já tinha combinado. É normal. E aí deu certo, entendeu? Mas, tipo assim, cara, esse daí foi um perrengue, assim, que... Eu acho que foi a única vez, cara, nesses 2 anos e meio, que talvez a gente tenha ficado um dia sem postar, né? Talvez. Acho que foi a única vez que a gente ficou um dia sem postar, cara, que foi justamente nesse turbilhão de coisa que aconteceu. E assim, né, depois que chega um novo editor, você consegue pegar outras coisas pra fazer também, além do operacional mais bruto, assim, tipo, dá uma liberdade também, que tipo, vocês já falaram em alguns outros lugares, tipo assim, agora você vai ter mais, você tinha e tem até hoje uma liberdade mais pra fazer roteiro e tal, como é que foi essa transição, querendo ou não, pra deixar o trampo mais profissional também? Cara, na realidade, quando eu cheguei da viagem, a gente falou, vamos manter o editor, vamos. Aí fechou, manteve um editor, o Ale falou, vamos fazer vídeo longo. Eu falei, vamos. Eu era um editor do vídeo longo. Então meio que eu não larguei muito de início, assim. Então eu comecei a editar vídeo longo, só que durava a semana inteira pra editar isso. Então, tipo, eu botava raça no negócio. E mais as demandas do Foot Certo. Mais a demanda do Foot Certo, gravação, isso e aquilo, evento. Aí eu fui lá, cara, até acho que foi agosto, setembro, assim, eu tava editando vídeo longo. E, cara, simplesmente eu não conseguia respirar. Pô, até sábado, sim, eu tava editando, até tarde, tava contadinho meus dias que eu tinha que fazer. Aí a gente falou, vamos dar uma pausa, vamos respirar. Porque senão eu vou desmaiar de tanto trabalhar. E foi a melhor coisa que a gente fez. Porque aí criou espaço pra eu criar mais roteiro. Aí eu fui que eu assumi o roteiro de fato, assim. Comecei a participar mais da parte de criatividade do canal em si. E também pensar em outras coisas além do Foot Certo. Que eu comecei a desenvolver mais minha personalidade na internet, com o meu canal de futebol. E aí, quando eu falei, mano, consegui upar um tempinho aqui, vou falar minha paixão também, vou falar de filme de volta. Puxei o meu canal que eu tinha parado antes para conseguir falar de filme. E tô tocando os 2 até agora, tocando Foot Certo, tenho mais Foot Certo também que tá rodando, tem vídeo longo. Tá uma confusão, mas tá bom. É uma parada que eu acho legal, porque, tipo assim, tem várias pessoas que elas acham, essa forma aqui que eu vou criar a comunidade. E você tem várias formas de criar a comunidade, seja na competição, seja no pessoal de vocês, seja no hobby, seja... E eu acho isso muito interessante mesmo. Porque não é todo mundo que vai se enxergar conseguindo fazer várias outras... Tipo, vocês tiveram algum insight, tipo assim, pô, a gente consegue fazer mais de uma coisa, sabe? Mano, a gente testa muito, né? Eu acho que, tipo, até mesmo... Se eu for trazer no meu canal pessoal um desafio parecido com o Foot Certo, é mais só eu trazer pro Foot Certo. Eu tenho que trazer alguma coisa diferente pro meu. Eu tenho que trazer um pouco mais da minha personalidade, eu falando, eu fazendo alguma coisa pra pessoa interagir comigo. Então eu imagino que a gente consegue ter essa desenvoltura pra falar com a pessoa. Se você for ver os quatro são 5 canais? Mas Foot Certo, eu, você e o Sem Memória. São 5. Cara, se você for ver os 5, eles são coisas totalmente diferentes, linguagens totalmente diferentes. Então, tipo assim, eles podem ter uma coligação, tipo, pô, é o Ale do Foot Certo, é o Léo do Foot Certo, mas eles são muito mais da personalidade de cada um, tanto que passa por muito teste, então até por mim, é uma coisa que quando eu vou desenvolver os conteúdos, cara, eu tento trazer conteúdos assim, totalmente diferentes no sentido da minha personalidade, porque até mesmo eu tô na busca de repente achar um conteúdo que vai se encaixar um pouquinho mais comigo, que sai um pouco mais do filtro. Eu acho que o filtro é legal, eu acho que tipo, deu uma projeção muito grande, mas eu acho que agora já tô no momento de falar outras coisas, estou tentando criar algumas coisas novas, e se for vingando, se for adaptando, até mesmo live eu comecei a fazer, até mesmo para entender se tipo, esse é o caminho que eu quero seguir. Então, é muito teste você se permitir fazer os negócios, né? E acho que também ter tempo
Eu acho que isso é muito importante. O tempo não tem como você comprar ou resgatar, né? Então, tipo, quanto mais tempo você tem, melhor você vai ter para ir se desenvolvendo. E até uma coisa que a gente não tinha chegado a falar é que a nossa vida não era de influenciador antes. Então, muita coisa a gente está tendo que aprender a fazer. Postar stories, igualmente não sabe postar stories. Porque a nossa vida, a gente aproveita o espaço. A gente sabe. A gente só não sabe desenvolver, cara. Calma aí. Saber postar, a gente sabe. Irmão, calma aí. A gente está aproveitando num evento. Eu e o Leite não tem um instinto primitivo de tirar assim, o celular e começar a gravar. Começar a gravar, Cara, a gente vai lembrar de postar alguma coisa depois do evento. Ou alguma coisa assim. A gente tá tentando se forçar a postar mais pra mostrar a nossa vida, só que, cara... Só que pra gente ainda é uma coisa muito... Porque eu acho que principalmente, cara, quando você vem ser influenciador pós-pandemia, eu acho que tipo, é uma parada que eu, principalmente, eu tive uma parada que na pandemia eu fiquei mais comigo, assim, sabe? Então, tipo, muito no computador, muito... E acho que quando a gente tem essa quebra, que agora a gente está, tipo, um exemplo, você vai num lugar, até brinco com o Léo, quando a gente começou a gerar uma certa relevância em alguns assuntos, cara, você sai de casa hoje, você não conhece muitas das pessoas que vêm falar com você, tipo assim. Pô, cara, te conheço, pô, da hora, eu não te conheço, entendeu? Então pra gente é uma coisa muito nova ainda, parece que, não, mas já estou muito tempo na internet. Mas... é tudo muito novo. E eu tinha pavor de conversar, a gente desconhecida chegando e falando, pô, que isso? Cara, a gente tava na BGS, veio um menino atrás de mim, cara. Me deu um abraço por trás. Mano, eu juro assim, mano, mata leão em mim. Caramba, não acredito que você tá aqui. Mano. Tamo aí, velho. É isso aí, eu não faço a menor ideia. Mas vamos, mas do nada. Chegou o outro amigo dele e começou a... Caramba, começou a pular e chegar ele. Ele já viu. A gente tava olhando, um atrás do outro. Cara, eu ouvi um grito. Eu olhei, eles não estavam olhando pra mim. Segui reto. Aí eu olho pra trás e o olho tá sendo estrangulado. Porra. Abraçado. Tá tudo bem, cara. Então, tipo assim, às vezes parece que não, mas é um negócio muito novo. Um negócio tipo, você fala assim, caramba, mano, da hora. A gente fica muito feliz por estar o trampo sendo reconhecido. Só que é muito novo, entendeu? Acho que daqui passar do tempo a gente vai se acostumar e vai começar a entender que isso é uma rotina nossa, que a gente precisa estar postando, que a gente precisa estar junto, que a gente precisa... Então é uma coisa que a gente está adaptando. Melhorou muito já e agora acho que é uma questão de melhorando cada vez mais. Sim, sim. Olha, tem uma pergunta que eu sempre faço, tipo assim, pra quem não fez jornalismo, tá ligado? Então, tipo, eu fiz pra Luana, que até foi interessante a resposta da Ali que tava com ela, que, tipo assim, às vezes, por mais que tu não tenha feito jornalismo, você, por conta de ser criador de conteúdo, tem algumas coisas do jornalismo que você acaba fazendo. E aí, o que do curso de vocês, tipo, tanto de físico, por mais que vai ser diferente, quanto do marketing, tipo assim, pô, isso te ajuda nesse conteúdo. Tipo assim, você tá fazendo isso, mas a sua visão que você tem no marketing, a sua visão que você tem de físico, te dá um posicionamento diferente. Tipo assim, pô, eu tenho essa noção porque eu estudei isso e tal, às vezes assim, sabe? Eu começo? Cara, minha resposta vai ser breve. Então vai lá, manda a bala. Cara, basicamente nada. Acho que, tipo, mais a parte da comunicação, assim, que eu acho que passou muito mais da internet pra eu conseguir me comunicar com as pessoas do que, de fato, a minha comunicação na físio para a internet. Então, acho que não tem muita coisa assim, a não ser, pô, o jogador se lesionou. Aí eu sei. Aí é absurdo no meu canal, pô. Então... Cara, o meu já é um pouquinho diferente. Acho que o meu interferiu muito. O meu impactou muito, assim, principalmente de entender o que eu estou fazendo em uma empresa. Então, como eu sempre trabalhei com marketing em empresas, eu sempre entendi que tem algumas coisas... Isso até foi uma coisa que eu falei pro Léo quando a gente começou. Eu falei, Léo, provavelmente você não vai entender o que eu estou fazendo no canal. Provavelmente o que eu estou fazendo aqui você vai achar que é encheção de linguiça. Mas você vai sentir um impacto daqui 1 ano, 2 anos no que eu estou fazendo. Que era o quê? A gente mapear todo o histórico do canal. Então, eu tenho mapeado, eu montei um dashboard que eu tenho mapeado desde o primeiro dia do canal. Então, seguidores, visualizações, monetário, engajamento, publicidade, cara, tudo que você imagina. Eu tenho mapeado e todo mês eu atualizo isso, justamente para a gente começar a enxergar quais são os meses que são sazonais, quais são as competições que dão mais resultado, qual que é o mês que paga mais, qual que é o mês que paga menos, qual que é o mês que pega mais visualização, qual que é o canal, qual que são as melhores redes, que conteúdo que a gente precisa fazer. Então, a gente senta ali, olha e fala assim, tá, esse mês, cara, a gente recebeu tanto, por quê? Porque o YouTube pagou mais, porque o TikTok pagou menos, porque não sei o quê. Então, eu já tenho toda essa visão, tanto que
esse projeto em si a gente levou até um pouquinho mais à frente, levando até para o pessoal do TikTok, mostrando até algumas sugestões que a gente poderia fazer até com alguns criadores, principalmente de esporte, que poderiam ter algumas coisas de tipo, como se fosse um contrato, alguma coisa do tipo, porque tem uma variação muito grande do RPM, que é a questão do pagamento por view, né? Por 1000 views. Então a gente até, dentro desse mapeamento, a gente levou, cara, a gente chegou na reunião, tipo, o pessoal da China veio para cá, né, que é a matriz deles, e a gente pegou, abriu, cara, no PC, assim, pá, na TV. A mulher parou, olhou pra gente. Isso, eu falei, todo o acompanhamento que a gente faz do canal. E aí, com isso, a gente trouxe. Então, tipo assim, acho que o meu trabalho em si, ele influenciou muito. Então, eu já trabalhei com publicidade. Então, hoje a gente usa todo o sistema do Trello. Então, todo vídeo sai do Futcerto, ele tem uma task para ele, onde a gente monitora junto com o nosso editor. Então, a gente tem todo um processo ali que a gente segue para que a gente consiga entregar um vídeo por dia, entendeu? Então, é algo que eu tinha na cabeça para perguntar para vocês, porque querendo ou não, tem muita gente que começa, e foi aquilo que você falou, tipo, vai ter um estirão assim, pau, mas ela não consegue se organizar. E aí é essa pergunta que eu ia fazer para vocês, tipo assim, o quão importante nesse tempo todo foi a organização para vocês? Fundamental, né? A gente é muito chato. A gente é muito chato, a gente gosta das coisas organizadas e também a gente tem essa força de vontade, assim, de fazer o negócio. Então, tipo, não é aceitável a gente deixar um dia fora. Então a gente vai dar algum jeito para postar um vídeo, vai correr atrás. Mano, qualquer coisa possível a gente vai postar um vídeo porque a gente quer que tenha o resultado, a gente quer que siga dessa forma. Então a gente vai fazer. Então, juntou os dois, cara, a questão organizacional. Antes eu fazia de uma planilha individual minha, que a gente tinha o controle de quantos vídeos ia sair, qual que ia sair. E aí depois a gente passou pro Trello, que é para compartilhar até mesmo com o editor, ficou muito mais fácil. Então, acho que é muito importante. É muita coisa, assim, cara. Tipo assim, e a organização em si não é só uma produção em massa que você faz, né? A organização, você vai estar dentro de um planejamento, então dentro desse planejamento, vamos supor, pegar a bola de ouro agora. Qualquer influenciador que fala de futebol teria que estar falando sobre bola de ouro. Então, como é que você vai adaptar a bola de ouro para o seu conteúdo? Então, você já precisa pensar, pelo menos que seja uma semana antes, até mesmo para a questão da gravação, até mesmo para a execução, até mesmo para a edição. Até, vamos supor, você quer fazer collab com a Cazé TV. Pô, você não vai chegar para os caras e falar, então, eu tenho um conteúdo. Não, você pode soltar um dia antes, você pode chegar neles, na GS, você pode chegar em muitas... Você pode criar uma como é que eu posso falar? Você pode criar um ecossistema. É um processo que isso vai gerar um ecossistema. Igual a gente faz hoje, o que no Futcerto hoje, que realmente está tudo tão redondo que na nossa visão, que a gente ajusta coisas básicas, porque a engrenagem principal dela está rodando, que é a gente fazer a gente vê o que a gente tem na semana, cria os roteiros que a gente quer, gravação, coloca no Drive, coloca no Trello. O editor entregou, o Leozinho revisa, depois que revisou, a lei posta. É isso. Então, é esse ecossistema que precisa ser criado, entendeu? E eu sempre falo, ganhou o primeiro dia com a internet? Cara, é bom pra caramba, não fico fazendo conta também com a conta dos outros, mas cara, ganhou dinheiro, investe em infra, investe em edição, se você conseguir, entendeu? É sempre essa sugestão que a gente dá, entendeu? Equipamento é muito importante. Equipamento é muito importante. Tipo, não é, gravei um vídeo com o celular aqui, deu muito certo, e depois eu gravei outro, deu certo. Agora eu tô ganhando dinheiro. Não, peraí. O que eu posso melhorar? É esse conteúdo que eu tô fazendo aqui, entendeu? Preciso de uma câmera melhor, ou um fone, uma lapela, um processo, uma edição. Aí você vai ter que entender no seu conteúdo para ver o que faz sentido, entendeu? Muito importante tudo que vocês falaram, principalmente porque desde o começo, naquela parada de vocês estudarem os 20 primeiros vídeos, vocês já tinham isso como algo importante. E aí, um outro momento, vocês chegaram a falar também sobre, às vezes vocês, esse vídeo aqui, onde que ele é impactante, onde que ele não é, por que é tão importante você perceber qual é o ponto de cada vídeo e aonde ele vai mexer com o telespectador? Cara, a gente briga hoje, todos os influenciadores e principalmente plataformas, as plataformas elas querem o quê? Te reter. Então, quanto mais tempo você passa, mais tempo a plataforma ganha dinheiro, porque ela vai estar com anúncios, ela vai estar com expondo outras marcas, e é assim que se ganha dinheiro no mercado. O que a gente começou a entender, cara? Que o engajamento ele é muito importante, a gente enxerga também que o engajamento ele tem que ser alto, porque isso é que está vendendo a sua marca. Mas a retenção
é o ponto-chave do negócio, entendeu? Então, se você conseguir hoje reter uma pessoa por 5 segundos, por isso que a gente sempre fala, qualquer vídeo que você for começar, você não pode começar, opa, tô aqui com o Léo, e aí, Léo, como é que você tá? Você já perdeu. Tipo, o pessoal não sabe o tema do vídeo, não tá impactado com aquilo, não sabe nem. Ah, já passou. Então, o impacto que você poderia causar do tipo assim, vamos supor, Léo, por que você adora filmes de terror? Não precisa nem do Léo. Por que você adora filmes de terror? Entendeu? Seu negócio tá no hype. Mas que seu negócio tá no hype. Negócio, uma opinião forte, sem trazer um cliffhanger, né? Não cliffhanger, é um clique. A gente vai ter clique, né? Sim. Então, tem que ter esse gancho assim, inicial pra pessoa já estar entretida. E aí sim você começa, não necessariamente a apresentar o vídeo. Você tem que deixar um negócio mastigadinho pra pessoa já ter entendido o vídeo logo no primeiro segundo. Eu acho que até esses desafios que a gente começou a fazer, eles deram certo, porque se você bater o olho, em 2 segundos de vídeo você entende o que está sendo falado. Tem um título, tem um negócio acontecendo logo em seguida. Às vezes um zoom, tipo, esse é o legal de tipo, não é só o título, não é só fala, tipo, tem várias formas de você fazer um gancho, e aí o gancho que você vai fazer depende do que você tá querendo propor naquele momento. Exato. Então é justamente dentro disso, sabe? Tipo assim, acho que quanto mais gancho, e quando você dá esse gancho, e você acaba ficando em evidência no sentido de, tipo, a pessoa te olhou por mais de 5, 10, 20 segundos que seja, é uma coisa que a plataforma, o algoritmo, ele vai entender que, pô, o seu conteúdo, ele tem o que eu quero, que é reter a pessoa. E aí, dentro disso, você tem que trabalhar junto com o algoritmo, né? Então, o estudo que a gente fez foi baseado nisso. Então, esse vídeo, ele deu certo porque, cara, pô, esse chute que a gente deu aqui no começo foi muito bom. Esse chute, pô, você reparou que a bola foi no ângulo? Pô, esse aqui castou pra fora. Então a gente começou a pegar algumas nuances, que era tipo assim, o cara chutou a bola pra fora. O vídeo fazia isso. O cara acertou a bola no ângulo. E era tipo assim, era discrepante, era coisa de 10, 15 vezes mais. E talvez isso que até aumentou a gente, não aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. A gente começou a internacionalizar o nosso conteúdo justamente porque a gente facilitou tanto o entendimento das pessoas que outras pessoas de outros países sabem o que funciona, comenta, sem estar lá presente, cara. Então, tipo... Cara, a gente teve uma entrega, às vezes, se a gente olhar no nosso conteúdo, a gente tem uma entrega, às vezes, de 20% na Indonésia. Por isso é muito doido. Tem muito comentário curso nos nossos vídeos também. E aí, tipo assim, por quê? Porque ele é muito didático no que ele tá fazendo. Então, tipo assim, o título ele é muito importante na imagem, pro nosso formato, né? O título é muito importante, o que tá acontecendo embaixo é muito importante, o título, o subscribe aqui que a gente fala... Não, subscribe não... O título do vídeo em si, que fica na descrição, ele é importante. As suas escolhas, então já apareceu aqui, a pessoa já sabe que você tem que escolher um. Então, cara, até a gente chegar no formato que tá hoje, foi um processinho assim que a gente teve que pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui pra... Vocês chegaram a falar, vou até falar um pouco sobre essa questão de internacionalizar depois. Só que, tipo, uma coisa que eu achei interessante quando eu tava pesquisando também, é que o pico de visualização de vocês aconteceu numa véspera de Natal. Foram 3 milhões de visualizações. Eu achei isso muito interessante, porque, tipo assim, é um estudo muito específico. Tipo, aquela criança vai estar na casa da avó dela, esperando o jantar, e aí nessa exata hora. E o fato disso ter dado certo é bizarro, mano. Fala disso aí, pelo amor de Deus. Começar a associar qualquer coisa que acontece. Cara, isso é muito louco. Cara, tipo assim, a gente começou a associar alguns horários específicos, né? Que era... eu comecei a soltar os vídeos do futsal, que era tipo... Porque como eu era CLT, então na minha cabeça o 9 horas era tipo assim, um horário que tava todo mundo entrando na escola, alguma coisa do tipo. Aí eu comecei a soltar um pouco mais tarde, perto do almoço. Só que aí a gente começou a entender as plataformas. Então as plataformas, um exemplo, tem plataforma que funciona você soltando 9h30, o vídeo que ela vai pegando tração, quando ela chegar às 11 da manhã, que o pessoal sai pro almoço, sai da escola, o vídeo decola. Então, tipo, foram muitos testes que a gente foi desenvolvendo, né? Então, o do Natal, cara, é muito louco. Foi do ano passado que a gente foi até tirar uma folga na praia, né? Aí o Leozinho tava passando o ano novo comigo. Foi esse ano? Não, esse ano tá bom, né? Foi no Natal. Não, eu fui pra praia, então. Aí, cara, eu fui assim, eu vi um vídeo, eu fui, puta, cara, esse vídeo tem potencial. Mas eu vou deixar pra soltar ele no dia 24, porque eu sei que dia 24 as crianças que vão estar assistindo, elas não vão estar cozinhando. Ou ele vai pro manicômio. Ou simplesmente acertou muito. Aí eu falei, as crianças vão estar em casa.
elas não vão estar cozinhando, os pais vão estar ocupados, ninguém vai estar dando atenção. Ou, vamos supor, aquele momento que, tipo, É um momento de férias, sabe? é um momento que, tipo assim, é muito propício aquela criança estar com o celular. Eu não sei, na minha cabeça era muito propício. Eu falei, cara, eu vou postar esse vídeo nesse dia. Mano, foi em um dia. Foi tipo assim, acho que, sei lá, em 24 horas o vídeo pegou, tipo, 1,5 milhão, 2 milhões assim, de entrega. Eu falei, porra, cara, acertando. Aí eu falei, tá bom, Natal, então você tem que separar uns vídeos interessantes. Ano Novo também, são datas específicas assim, cara, que você começa a perceber algumas coisas, né? Tipo, entretenimento. Entretenimento a pessoa tá buscando no momento que, muito provavelmente, ela vai estar no celular, sentado no sofá, tipo, vai deitar um pouquinho antes, ou não tá fazendo alguma coisa, pro nosso público ser geração Z, muito provavelmente ele não vai estar cozinhando, não vai estar preocupado com outras coisas naquele momento. Então. Outra coisa importante que eu acho legal também é que, tipo, o público de vocês é muito extenso no sentido de, pô, vai de 10, 12 anos até 25 anos. Só que tem essa questão dessa criançada também, tipo assim, o fato de ser muito didático, ou também a parada de, tipo, vocês saberem falar com essa galera mesmo, ou por conta de ser didático mesmo ou não, tipo, tem alguma coisa específica que vocês, tipo, vão levar justamente pra conversar com essa criançada? Cara, eu acho que a gente traz um pouco mais sobre o assunto que elas sabem. Por exemplo, se a gente trazer um assunto sobre o Palmeiras de 85, a criança não vai saber. Então a gente tem que trazer um negócio da atualidade, alguma coisa que tá no Cinco Talks, sei lá, algum jogo da Champions, alguma coisa, algum campeonato que tá em alta. Então a pessoa sempre tem que estar acompanhando o futebol atual para estar entendendo o conteúdo, ou até não necessariamente isso, mas a gente não traz aqueles negócios um pouco mais guide, assim, porque também não faz nem sentido isso. A gente também não tem tanto conhecimento. Não, e outra, a gente fez até um teste, cara. Logo no começo do canal, eu acho que foi tipo assim, acho que outubro, dezembro, ali, quando a gente tava logo no comecinho, foi uma coisa que a gente levou 2 testes, que era um falando de futebol internacional e o outro falando de futebol brasileiro, da atualidade. E o resultado é discrepante. A gente vê uma migração hoje muito grande, principalmente por conta do FIFA, que no caso a EA, o EAFC, a gente vê a questão muito do acesso dessa criança a assistir um jogo de Champions League diferente de um jogo do Brasileirão. E a gente começa a perceber que a geração que está vindo, dizer que seja 12, 13, 15, cara, para ele é muito mais associativo ele falar hoje sobre o Vinícius Júnior do que ele falar sobre o Arrascaeta. Ele fala muito mais do Haaland do que do Arrascaeta, do Pedro, do Veiga, do Depay, que são jogadores que estão, cara, tipo, no nosso meio. A gente gosta de futebol brasileiro, a gente acompanha, porém, para essa criança, ela vai saber muito mais sobre o futebol internacional. É que também pode ter um bloqueio de torcida, você falando aqui do Brasil. Porque você fala assim, vou falar no Depay. Só que a pessoa que torce pro Palmeiras, sei lá, vou querer saber do Depay. A pessoa torce pro Haaland, o outro joga assim, não, tu gosta do Haaland. Então, tipo, não tem essa barreira de torcida de falar, tem os torcedores de clubes europeus, mas eu acho que é muito menor nesse sentido. Porque você começa a perceber que, tipo, é aquele momento que a criança ela pega, ela quer jogar, tipo, uma final no EAFC, ela quer jogar uma final contra o Bayern de Munique. Então, ela vai entender muito mais da escalação do Bayern do que um exemplo. Porque no FIFA você não vai ter, tipo, acessibilidade dos jogos dos times brasileiros, sabe? Isso eu acho que, cara, para a cultura do futebol aqui brasileiro, peca muito. E também te impacta outros países. Porque se a gente fizer sobre o Rony, se a gente fizer sobre o Roberto, O Daverson. a galera de fora vai passar quem são esses jogadores. Exatamente. Então foi meio que... Esse aí também foi uma verdade chave boa que a gente deu no canal também, que a gente falou, tá bom, agora a gente precisa pensar um pouco mais no futebol europeu mesmo do que aqui no Brasil. Que a gente é muito gosta muito do Brasil. A gente gosta mais do Brasileirão do que Champions. Eu sou tranquilo. Eu conversei com um amigo meu esses dias e ele é muito fã de futebol latino. Tipo assim, pra ele mano, supra-sumo. Eu acho muito interessante. Eu perguntei pra ele, assim, por quê? Ele, mano, porque sim, é mais romântico. Eu acho incrível. É que, cara, é muito mais apaixonante. Tipo assim, a gente foi fazer o projeto lá no Mundial, é discrepante, mano. Não, completamente. Você olha assim, você fala, cara, não existe, tá ligado? Tipo, a torcida que vem de fora, a paixão do cara, tipo, sei lá, mano, a gente encontrou brasileiro lá, mano, que, sei lá, irmão. Não sei se ele voltou pra cá, entendeu? Porque ele deixou de dívida aqui, ele deve ter ficado lá nos Estados Unidos, tá ligado? E você vai ver o europeu não faz isso.
Às vezes você pode pegar até do continente africano, que seja uma coisa assim um pouco mais apaixonante. Você vai pegar até um pouco mais o sul-americano, que é o Boca Juniors, o River. Cara, não tem comparação, mano. Não tem comparação. É muito diferente. Eu acho que ficou discrepante disso. É muito diferente. A gente foi lá pra acompanhar o Borussia e Fluminense. Gosto de da Muralha Amarela, né? Os caras que são famosos por ter uma torcida muito boa. Não tinha nada. Tinha, tipo, uns 20 caras lá com uma faixa. Não tinha nem faixa. Mas o resto todo mundo parado, porque é tipo o pessoal que simpatiza com o time europeu e é isso. Né? E é aquilo, tipo assim, o produto brasileiro ele pode ser um negócio muito mais bem explorado. A gente poderia ter fãs no mundo inteiro, cara. E não é possível isso, porque eu acho que a internacionalização do nosso conteúdo ela não é feita da maneira certa. Aí você deve, se quiser fazer uns vídeos com o fute certo, aí você tava pra Indonésia. Não, até falando sobre essa questão mesmo, tipo assim, tu chegou a falar já que, mano, teve um vídeo, não sei se foi um vídeo em algum momento, que, mano, 40% das pessoas eram, tipo, asiáticos. E eu queria que você falasse sobre essa questão mesmo mais específica, tipo, de como que vocês fazem essa questão. Mano, o fato de ser mais didático, que vocês tinham falado antes, mas quando vocês olham pra isso acontecendo, qual é a reação de vocês exatamente? Eu não sei, cara. Eu não sei te responder isso. Eu vou dizer que, cara, a gente se acostuma. Porque a gente passa o nosso comentário, você vai ver comentário em russo, a gente não entende nada que está escrito lá. A gente vai ver comentário em outras línguas. Vai ter gente, mano, colocando números, né, que eles falam que a gente erra nas contas. Então, mentira. Porque eles não entendem que é multiplicado por 3. E eles vão lá e comentam. Nossa, como assim? O iPad o Pelé tem 1.200 gols, o pessoal reclama também. Cara, vai ter simples comentários assim, a gente acabou normalizando. Mas, tipo assim, que você falou assim de... Cara, foi o que eu tava até falando pro Léo. Foi, pô, eu tava lá na Ásia, eu tava na Tailândia, né? Que eu acabei de fazer a viagem com a minha noiva. E, cara, não sei, sabe quando você acha... Pra mim é um negócio muito surreal eu enxergar, tipo, eu estava lá. E, cara, e a galera assiste o vídeo, pô. Sabe? Fala, mano. Então, por um lado, foi uma estratégia que pra gente, a gente queria fazer e deu certo. Por um outro lado, o que eu acho que pode ser uma coisa muito... Não é ruim, mas eu acho que, tipo assim, até mesmo a gente gostaria de repente, fechar uma comunidade muito grande aqui no Brasil, só que a gente começou a enxergar que, tipo, o que a gente se propôs, a gente tá fazendo e tá fazendo bem. A gente tem até o caso daquela menina que é super famosa, Celina? Celine. Cara, a menina em si, se você for ver o conteúdo dela, ela não fala um A no conteúdo, é muito raro ela falar, só fala o nome do jogador, que o nome do jogador é universal. Mas a forma como ela faz acaba virando uma forma gamificada, uma forma didática e uma forma alegre de fazer um negócio. Ela é belga, né? Acho que ela é belga e faz conteúdo em inglês. Então, tipo, é universal. Todo mundo que sabe inglês vai entender o conteúdo. Até mesmo pessoas que não sabem inglês acompanham. Isso é muito legal. Então, tipo assim, é uma forma que a gente entende, tipo assim, eu não tenho a noção, foi o que você me falou, tipo assim, às vezes eu olho os números e falo assim, loucura. Eu fui, um dia que a gente for reconhecido fora do Brasil, é loucura. Mas, tipo, por pessoas de outros países, aí a gente... Não, a gente foi pra Nova York, né, que a gente tava fazendo o projeto lá, do Mundial, mano, do nada chamando um grupo com 6 crianças, assim. Eu falei, mano, que isso, mano? Aí a gente saiu de lá e falou, caramba, a gente tá nos Estados Unidos, só que era criança brasileira, foi que a gente tá nos Estados Unidos, eu falei, mano, que diferente isso, tá ligado? Mas eu não tenho noção, tipo assim, esses dias eu fui fazer uma gravação no Allianz Parque, dentro do campo, aí eu fui dentro do campo, assim, eu sentei no meio do gramado, olhei, aí eu falei assim, caramba, aqui cabe 40 mil pessoas. Eu falei, deixa eu fazer uma estatística aqui, só pra eu entender. Aí teve um mês, cara, que a gente fez, acho que em todas as redes, se eu somasse todas as redes, dava, acho que 130 milhões de views. E eu tentei, na minha cabeça, desenhar isso. Aí eu fiquei assustado. Foi para de desenhar isso. Não faz sentido nenhum. Deixa quieto. Eu tava num show lá na Allianz Parque, olhei e falei, caramba, só tem 50 mil. Falei, caramba. São 4 estádios cheios, inscrito no nosso canal do TikTok. Não contando outras plataformas, né? E aí, por isso que a gente fala, cara, você começa a ver o alcance, não é tipo uma coisa deslumbrante, mas é uma coisa, ao mesmo tempo, assustadora, assim. Você fala, cara, é muita gente, é muita coisa, e não é... E a gente fica feliz porque, tipo, também foi uma coisa que a gente estudou muito, né? Foi meio que um mérito, assim, de estudo, né? Então, pra gente, é muito assustador, mas muito reconfortante ao mesmo tempo, né? Pô, muito louco. Porque, tipo assim,
Agora, mudando até um pouco de assunto, sobre essa questão da criatividade, porque na hora de vocês criarem, querendo ou não, vocês estão atingindo essas pessoas também, sabe? Isso é muito louco. Tipo, na hora de você, tipo assim, tem uma frase do Vitinho que ele falou algumas vezes já, que é aquilo, tipo, pra ele não há nada, você não cria nada. Pra ele, tipo, tudo se copia. E eu concordo com essa frase que eu fico, mano, é verdade. E aí é onde eu falo, que aí eu coloco o que eu acho, tipo assim, e até um amigo meu me falou também, que é o Gabriel Futebol Clube, inclusive, de chegar assim e pensar que, tipo, eu posso fazer o mesmo vídeo que você, só que o meu jeito de fazer vai ser muito diferente do seu, mesmo que a gente esteja falando sobre a mesma coisa. Porque, mano, a gente vai colocar a nossa digital de uma forma ou de outra, mesmo que inconscientemente. E eu queria saber, tipo, essa questão, na hora que vocês estão criando, às vezes vocês pegam uma inspiração aqui e ali, tipo, vocês dizem, caraca, olha esse vídeo na minha cara. Vocês ficam... Cara, assim, no começo, a gente tentou meio que já pegar, né, algumas coisas que já estavam sendo faladas, até mesmo para entender o calor daquilo. E quando a gente começou a criar, foi uma coisa que logo no começo, como era, vamos colocar dessa forma, como era a corrida ao ouro, porque, tipo, logo no começo do TikTok era uma coisa muito, mano, quem que vai vir com uma ideia nova? Quem vai vir? E hoje em dia, né, eu acho que se você for parar a pensar em si, não tem muito para onde mais você expandir. Então, se pegar os vídeos longos, pô, você tinha aquela época dos desafios de futebol, que você tinha do Fred, tinha o Travessão do Cosselo, a Papa Cirrose, e você vê que isso foram sendo variantes para outros tipos de conteúdo. Né? Então, quando a gente começou no TikTok, era uma coisa muito autoral nossa, tipo assim, tanto que a gente ficava até meio que puto se copiaram a gente. Porque, tipo... Tinha alguns quadros que a gente pegava referência de uma galera. Só que aí, quando a gente começou a criar nossos próprios quadros e começar a botar mais ou menos personalidade. Só que aí foi quando aconteceram pessoas que se inspiraram na gente, ou até mesmo pegaram a mesma ideia. Aí ficou revoltado. Só que depois, agora, atualmente, a gente não liga nada. Porque eu acho que aí foi o que você falou. Você começa a colocar muito do seu DNA no negócio. Então, a mesma pessoa pegando, ela copiando, ela pode pegar a mesma imagem. Ela pode pegar a mesma coisa. Ela pode, escrever o mesmo roteiro que você. Ela não vai conseguir dar a mesma autenticidade. Entendeu? Então, isso aí foi uma coisa que a gente foi pegando com o tempo. Então, tipo, eu acho que principalmente o primeiro ano nosso era um negócio muito... Caramba, mano, tô copiando a gente. Porra, cacete. E depois de um tempo, cara, a gente começou a entender que, tipo, você pode ser o conteúdo que for. Então, vou te dar uma variável que todo mundo fazia. Logo no começo. Todos que faziam questão de games. Você chutava a bola no cone, derrubava, você tinha que descobrir o nome do jogador. Aí um belo dia eu tava assistindo, e a gente nunca tinha cravado esse. Aí eu virei pro Léo e falei assim, cara, por que a gente não faz o seguinte? Por que a gente não derruba as letras dando de letra? Então, o nome do quadro vai ser letra de letra. Ninguém nunca fez essa ideia nesse jeito. O Léo falou, pô, gostei da ideia, vamos fazer? Vamos. Uma pequena coisa. Uma pequena coisa. Só se chuta. Cara, é um quadro, tipo assim, ele é... Às vezes a gente volta com ele e dá certo. Às vezes é tipo, muita coisa. Cara, top 3 quadros que a gente já teve no canal. Foi por causa de uma variável que teve. Outros quadros que nós fizemos, tipo, o do Pixel, que foi o quadro que, tipo, cara, ali foi um negócio que estourou. Esse foi um quadro totalmente autoral nosso. Foi um quadro que o Léo teve a ideia de falar, porque a gente colocou a imagem pixelizada, cada chute que a gente for acertando vai desbloqueando a imagem até... Não era só o público que gostava. O pessoal que gravava com a gente pedia pra participar. Os caras falavam, mano, os caras estavam ansiosos pra esse dia. Os moleques dos portezinhos, mano, vocês vão gravar Pixel? Não. Vou gravar com você. Eu falei, então tá bom. Então, tipo, é uma coisa que o pessoal gostava muito, sabe? A galera que tava ali se divertia muito fazendo. E aí, tanto que esse conteúdo em si acabou sendo referência na Green, então tinha alguns canais, tipo... lá, francês, até hoje usam esse formato do Pixel, então não tinha ninguém na internet que fazia isso, a gente colocou, então foram algumas coisas que a gente foi aprendendo, da mesma forma que o francês, o italiano, quem seja, a gente bate o olho e fala assim, pô, mas esse quadro é muito da hora, mas se a gente der nossa cara, essa pitada assim, mano, eu acho que vai ficar da hora. E eles mudaram, o francês mudou bastante, ele fez em outros jeitos, fez em seta de basquete, fez rebatendo em tal lugar, então esse cara é bem bom. Então, cara, foi mais ou menos isso, sabe? Quando as coisas acabam se desenvolvendo de uma forma, tipo, você tem a visão que aquele quadro é legal, mas o seu DNA é esse e você pode encaixar de uma outra forma. Aqui a gente tem um código de ética
Obviamente não são respeitados por todos, mas é o fato, tipo assim, você fazer exatamente o mesmo roteiro, aí é foda. Aí eu acho que aí, tipo, pô, muda um pouquinho. Não tem problema, mas a mesma coisa é um negócio... Mas é aquilo, né? Tipo, se estão copiando é porque... porque é bom. E aí, tipo assim, eu acho que é a autenticidade. Eu acho que, assim, eu falo isso nem muito pela galera que tá copiando. Não é isso, mas é pela galera que tá começando. Tipo, cara, você viu? Faça um negócio como você acha que vai ser. Isso vai dar certo. Se você fizer exatamente a mesma coisa, não vai dar. Não, mas é exatamente isso. Eu acho interessante também, porque eu penso, tipo, nossa, como nós, tipo, Brasil, a gente é muito criativo, porque se você for ver lá, sei lá, 2 anos atrás, tipo, foi aparecendo cada vertente, tipo assim, era a Footworld fazendo uma coisa mais história, aí era o Brown fazendo notícia, vocês ali puxando uma questão de desafio, e aí eu acho que foi criando, e os nichos foram de fato se criando lá dentro, tá ligado? Eu sou assim de querer inventar demais, eu tenho essa cabeça, eu tenho essa parada que eu inclusive peguei de um amigo meu, de querer tentar inventar uma história no meio da parada e jogar a história. Tipo, eu fiz uma do Carlos Miguel, que era que eu comecei o vídeo como se eu estivesse assistindo Star Wars e eu chamei ele de Anakin. E ele era o Anakin que ele tava indo do lado dele. Tá, ok. Ele foi pro lado certo da força, né? A verdade é que foi pro Ele lado vai certo. destruir você de dentro pra fora. Mas, tipo, aí teve essa ideia, aí teve outra de... Fiz de freguesia uma vez que eu tava num caixa e aí passava e tinha acabado de rolar o Atlético Mineiro e Cruzeiro, que tipo, o Cruzeiro ganhou 3-5 lá e eu fiz essa questão de freguesia, eu tava num caixa e o cara passava um cartão. Então, tipo, eu tento fazer essa coisa, tipo assim, mas eu não consigo não ser jornalista, então eu preciso virar um jornalista no meio do vídeo do lado. Então, mas eu acho que é exatamente isso daí, cara. Você tem, tipo, você tem já os nichos. Você pode criar um nicho novo? Cara, você pode. Hoje é um pouco mais difícil. Eu vou dizer que é um pouco mais difícil. Pra ser o precursor. Pra ser o precursor. Então, tipo assim, né, você tem hoje a referência com o Brownie. O Brownie foi o precursor no TikTok de vídeos curtos. E dentro dos vídeos curtos, o TikTok em si, ele foi o que abriu portas para as outras plataformas começarem a olhar vídeo curto de uma forma diferente. Então, você tinha o Reels, que não era essa potência toda igual é hoje. Você não tinha um Shorts com a mesma potência. Então, quando você se torna o nicho, ou a referência naquele nicho, você vai começar a abrir subnichos. Então, dentro desse subnicho, tipo, vou te dar um exemplo. Você pega o comédia, vamos colocar assim. Você tinha o Maurício Meirelles, que fazia muito corte. Você tinha o Rafinha Bastos, que fazia muito corte. Você tinha o Danilo Gentili, que fazia muito corte dos programas. E aí você começou a criar subnichos. Então, entrevistas na rua, humor. Aí já é um subnicho. Comédia com política. Comédia com política é outro. Aí você vai pegar agora que tá super em alta, que é aquele cara que chega, olha o cara entendeu? É um nicho. Então ele tá criando um nicho que é tipo abordar e deixar as pessoas constrangidas. Então, tipo assim, é isso que eu falo. Tipo assim, o marco em si você consegue até desenvolver, mas os subnichos são muito importantes também. Eu acho esse desenvolver, entendeu? Mas agora puxando uma outra questão também, que a gente chegou a falar sobre networking aqui, mas ano passado esse ano você fala do ano passado, que, mano, 2024 foi o ano do networking e tal, mas por que foi 2024? Por que ele foi tão importante? Acho que até vocês dois podem responder. Eu acho que é isso. Eu vou falar minha única conquista sobre networking recentemente. Eu estava na piscina do comércio, no clube, né? O cara passando aí, uma criança me conheceu. Pô, tchau na porta. Beleza. Comecei a conversar. Aí a criança, e falou assim, Bel, eu faço tal evento, isso e aquilo. Eu falei, mano, é isso. Eu falei, posso pegar só? Claro. Eu falei, só vou pegar vou lá na piscina, no lugar onde estava. Cara, fui andando e encontrei o Ale, vem. Aí ele foi lá e eu conheci o papo, cara. Foi isso, daí é a conquista de network do cara. Você tem uma ideia? Não faço evento. Eu já falei, ó, se acontecer alguma coisa, por minha conta. Eu tô pagando nosso alimento. O cara queria 100% da comissão, só porque ele foi o cara da piscina. Tá bom. Cara, mas eu acho que 24 é um ano que, na verdade, é um ano que as coisas acabam acontecendo, elas se consolidam, né? E em 24 a gente tem um contato muito importante e acabou sendo gerado, que foi com o TikTok. Ana, um beijo pra você, que é a nossa account manager lá. A gente
ela começou a atender a gente e com isso a gente começou a ter alguns acessos de eventos. E dentro desses eventos a gente acaba conversando com outras pessoas. Pô, eu conheço tal pessoa que faz isso, faz aquilo. Então às vezes você precisa de, vamos supor, pode ser uma coisa muito simples, um editor, pode ser uma coisa muito simples, uma questão do editor, uma questão da edição. O editor é muito complexo, né? A edição é uma coisa muito simples, um equipamento, um estúdio, uma pessoa que tem um network, que está dentro de uma empresa que você talvez tenha um projeto que vai dar um fit com aquilo, entendeu? Então, são essas coisas que, tipo, quanto mais networking você vai fazendo, mais acesso você vai tendo no sentido de conhecimento mesmo. Você não precisa, não falando que vai ser sempre uma troca, né? Uma coisa, mas você também pode estar numa posição que você pode estar ajudando alguém. Então, às vezes pode ser uma coisa muito banal, tipo, você chamar alguém para uma relação. Pô, vou falar claro, gravar, vamos com isso. Você vai desenvolver, você vai desenvolver. Daqui a pouco essa pessoa começou a fazer um outro negócio que dá super certo, que começa a te chamar, que não sei o quê, ou nem isso, mas você desenvolve. Essa pessoa foi desenvolvida porque você deu uma oportunidade, da mesma forma as outras pessoas tiveram uma oportunidade. Então acho que 24 foi muito isso, cara. Foi tipo o acesso que a gente foi tendo, aí a Ana mesmo falou pra gente, tô com 2 ingressos aqui, 2 ingressadores, acessos pra ir no Bola de Prata. Da ESPN, esses caras aí, poxa, lógico, vamos nessa. E aí lá a gente gravou com o Roberto, gravou com não sei o quê, pega contato da Dilma com a Marta, tirou foto com a Marta, Felipão. Então, tipo, são coisas, cara, que eu acho que o 24 foi meio que um ano disso. O 25, ele foi se expandir. Tipo, ele é como se fosse uma cebola. Você vai abrir, ele vai tirando as camadas, ele vai abrir. É basicamente isso. Não tem muito segredo. E até, tipo, 2024 foi um ano de muitas realizações, né? Teve a questão da Supercopa de Desimpedidos também. Inclusive, eu tava lá. Eu não sei se você tava lá. Nossa, eu gravei com a galera lá. Eu gravei com o Marco, gravei com o Caio, Cassino, gravei com o Joãozinho. Gravei um vídeo muito aleatório com o Paulinho, porque o Paulinho Delta, pra mim, ele é... Pô, mano, é sério. Esse dia eu fui gravar nele WB, velho. Serinho, postura. Eu olhei pra ele, me arrepiou inteiro. Sério? Não, cara, que, nossa, pra ele eu tomo. Mas a questão da realização desses lugares que vocês conseguiram acessar através da internet, querido ou não. Como realizados vocês se sentiram com isso? Muito louco. Eu acho que, tipo, até mesmo a primeira vez que a gente foi no WB, que você acabou de comentar, passar o pessoal que você vê em mídia, mano, o Paulinho apareceu. E cara, aquele negócio. Depois a gente empolgou na Supercopa, ele conversando com a gente, o Danilão, sem nenhum motivo, assim, conversando com a gente, falando sobre qualquer coisa. O Danilão, eu vamos no banheiro toda vez. Toda vez a gente vou no banheiro, tá o Danilão. Pô, Danilão, a gente se escurou, é engraçado que hoje a gente comprou o Danilão no banheiro, e a outra vez a gente comprou o Fui no Mundial. Pô, Danilão, isso é muito aleatório, isso é verdade. Me contar até mesmo o Fred, que a gente encontrou. O Fred era uma pessoa que a gente tinha muita vontade, muita curiosidade de conhecer, acho que por ser a imprensa, principalmente da nossa idade, né? E, cara, muito louco, porque quando a gente entra para a NWD, é exatamente o mesmo período que o Fred sai. E a primeira acesso que a gente teve para fazer uma gravação na NWD, acho que foi 10 dias antes, o Fred tinha saído. Então, tipo assim, a gente nunca tinha trombado. E caiu vários eventos, jogos, ele estava presente nos jogos que ele estava, só que a gente não encontrava ele. Todos os nossos amigos ao nosso redor, todos já tinham encontrado o Fred, já tinham gravado. Porra, Léo, acho que eu vou montar ele. Aí um dia que o WB chegou na gente e falou, vai ter um dia de gravação lá no CT do Bragantino. Vocês querem ir? Eu falei, pô, claro, óbvio, vamos. Aí chegamos lá, cara, a gente parou uma van no nosso lado, desce o Fred, queria fazer uma gravação pro pessoal do Bragantino, do Globo Esporte. E, cara, é chance. Aí, beleza. Te amo. Não, aí com a chance, aí beleza. Encontramos, conversamos com ele. Aí fomos pro Mundial. Quem a gente encontrou no Mundial em Nova York, em Filadélfia e Miami. Cara! Aí eu vim e falei, pô, o Fred a gente não vai encontrar em São Paulo, né? Isso é uma pergunta específica. Cara, foi super receptivo com a gente. Foi tipo acho que teve conversa, assim, tipo, tá ali, trocar ideia. Então, tipo assim, cara, foi uma coisa que, né, são essas realizações assim, pequenas que eu dizer assim, tipo, que não são, que mudam a sua vida, mas são coisas assim que você fala, pô, encontrei essa pessoa, falei com essa pessoa,
A gente fosse assistir jogo dentro de campo. Pô, o Gaules que eu nem encontrei. É, no Cora, né? É isso. Nossa, mano, tá tremendo. Eu olhei assim, ó, atrás da câmera. Final feliz pra caramba. Meu irmão, cara, feliz. A gente tava jogando com o Gaules de um lado e o Ronald, filho do Ronaldo. É um dos vídeos mais aleatórios que a gente. Que momento esse foi sobre FIFA? Não, mano, muito doido. Tipo assim, eu acho engraçado que eu tenho a criatividade na hora, se eu vou gravar com a pessoa e ela aparece, eu tenho na hora. O Gaules apareceu na minha frente na Supercopa, eu falei, mano, não pensei em nada, não é possível que eu não vou gravar. Eu falei. Aí o amigo que tava comigo, ele falou, mano, eu tô com uma ideia, vai. Pelo menos você grava com ele, pra ninguém gravar com o cara. Mano, tinha um monte de gente em volta dele, as referências tinham acabado de ganhar, mano. Então, tipo, tinha muita gente em volta dele. Muito louco, aí ele consegue gravar, faz um vídeo lá, bonitinho e tal. Eu queria conversar com o Alan, estagiário da FURIA, que, mano, muita gente boa, inclusive. Porque vocês devem ter reparado que você não tá vendo, mas tem o Felipe Coutinho aqui, porque eu tenho uma tatuagem do Felipe Coutinho aqui, inclusive, eu sou oficial do Coutinho. Desenho. Eu tenho uma tatuagem com a âncora que ele tem na... Ele é bizarro. Se ele meter um gol no Coringão... Aí eu xingo ele. Entendi. Tem essa questão, Tem. Mas é só até aí. Falando de Corinthians, eu tenho uma pergunta muito importante pra vocês agora. Mas muito importante. Pô, bola de prata. Vocês estavam lá, mano, vocês tiveram a oportunidade de entrevistar um jogador do Corinthians, né, mano? Pô, lá, conversar com o Roberto e tal. Aí, mano, vocês pensam no roteiro, pá, e vai conversar com ele, certo? Aí, nesse momento, você vai conversar com ele e você fala, técnica. E ele fala, Matheus Bidu. Eu quero saber qual a reação de vocês ao vocês perguntarem pra ele, técnica, e ele responder, Matheus Bidu. Na real, a gente não tinha pretensão alguma de encontrar o Roberto. Na verdade, o que a gente achou? Só para deixar claro assim, a gente foi do lógico, tá? A gente achou que a gente tava hoje. Na plateia. Pra gente já tava ótimo. A gente falou, mano, a gente já tava vendo jogadores, legal, isso aqui. Cara, de repente, a gente tá andando, pá, entra camarim dos caras, não sei o quê. Tamo na recepção. Eu, Léo, Brown, Estevão, Roberto, Marta, Filipão, Aloysio Chulapa, Fábio Santos, Amoroso, Garro, Bernabé, Patrick. Alan Patrick. Então, mano, o cara começou a ficar tipo assim, já numa sala, passou trocando uma ideia. Então, vamos render isso aí. A gente virou das pessoas gravando, e tipo, por que não? Aí virou o Roberto. Tinha acabado de ser um dos artilheiros, né? Falei, o Alejandro tava lá super receptivo com a gente. Cara, chega no modo dele, e a gente consegue dar uma. Claro, o cara saiu do buffet que ele estava comendo, ficou de pé com a gente, se você olhar no fundo do buffet, o buffet. E eu falei pro Léo, mano, eu vou improvisar. A gente tinha uma lapela. Cara, uma lapela safada, cara, mas enfim. Aí a gente conseguiu depois de destruir o Roberto se tivesse investimento também. mas engraçado que naquele. Eu falei, cara, vou criar aqui o jogador perfeito. Só que na verdade, aquela pergunta não era mais técnica. Eu quis dizer, na verdade, eu acho que eu tava nervoso na hora, era tipo assim, qual é o jogador mais. Como é que eu quis dizer? Era tipo uma técnica. Era o técnico, o melhor técnico dele. Só que eu quis falar, o jogador técnico. Eu falei uma coisa assim. Ou ele entendeu que ia ser o jogador. E ele mandou Bidu. E na minha cabeça ele tava falando treinador. Aí eu falei. Puta, deve ter sido muito confuso. Aí eu falei, foda-se. Aí eu falei, eu nem ouvi, eu tava pensando no celular aqui. Aí eu falei, cara, é Bidu mesmo. Aí eu falei, foda. Depois da edição, eu falei, cara, não sei o que eu falei aqui, eu mandou Bidu, cara. Aí que eu fui entender, tipo, técnico. Exatamente. Eu falo pra ele assim, perna direita, perna esquerda, físico, técnico. Só que técnico, eu pensei que ele ia falar, tipo, técnico, e ele montaria. E ele falou, mandou Bidu. E aí ficou, mano, E era pra ser jogadores muito interessantes. Tá ligado? E aí, cara, e ali foi que aquele vídeo ali, eu acho que a gente estourou uma bolha muito interessante, que era uma coisa de, tipo, muita página do Corinthians pediu pra fazer collab, muita gente repostou o vídeo, então foi um negócio ali que a gente falou, opa, legal. Acho que aqui furou uma bolha que a gente fez no improviso e deu certo. Pô, mano, doideira. Muito no improviso, mas deu certo.
Agora eu vou falar de uma coisa que não é tão improviso assim. Inclusive, não vai ser uma pergunta, não vai ser tipo, só uma pergunta, vou parabenizar vocês por conta disso. Que são os vídeos longos, que estão, pô, fantásticos. Não estou suando. Você não sabe do bastidor desse vídeo. Mano, é sério. Eu tô falando sério, a camisa até caiu. Eu tô falando sério, velho. É doideira. Eu vou admitir um negócio. Vocês tiveram aquela ideia de várias fazendo um top diferente, cada um com seu top. Eu olhei e fiquei, caraca. Não, vou falar, puta, pegaram a ideia que eu tive. Cara, que merda. Aí a gente foi chamado pra se cobrar. Não, mano, mas eu fiquei feliz, tipo assim, pelo menos alguém teve a criatividade de fazer a parada. E eu fiquei, mano, feliz que eram pessoas que, tipo, eu tava trocando ideia, que eu tinha o contato, e, mano, eu fiquei muito feliz. E eu queria saber, mano, qual que é a onda desse vídeo longo que vocês estão fazendo, até onde vocês querem chegar com eles. Porque vocês aproveitaram os hype bom, viu? A questão foi o seguinte, aí eu conversando no carro, a gente tava com uma das gravações, É motorista dele. a gente acabou de gravar e mudar nos Estados Unidos. Aí eu falei, mano, o Ale tava falando sobre debate. Sabe aquele debate conservador contra crente? Sim. Eu tinha esse vídeo até pra falar, mano, eu vi pra ele, essa porra desse debate. Mas, cara, um comunista contra 30 conservadores, que bosta, cara. Isso é pra nós pais ficam falando um monte de coisa. Aí eu falei isso daí. Curso dirigindo. 1,5 milhão. Não, é um silêncio. Silêncio no carro. Aí. A gente não faz futebol. Esse é uma ideia. Apaga o silêncio. Pode ser, mano. Do mesmo jeito que tem esquerda e direita, os caras são fanáticos. Vou pegar um Messi Cristiano Ronaldo e fazer um debate. Aí a gente falou, vamos fazer. Só que aí, cara, buscar equipamento, buscar cena, buscar tal coisa, e a gente falou, vamos lançar. Uma semaninha antes de gravar, os caras. Saiu um vídeo lá, no comentário dos vídeos assim, grandes, dos curtos. Uns discursos, os caras falam assim, por que isso o pessoal não faz sobre futebol? Eu falei, não, Calma, o que você tá falando? estraguei uma ideia que já tinha planejado. Era tipo assim, um vídeo secreto dos moleques falando sobre isso daí. Não, por que não faz vídeo? Mano, a gente ia gravar, tipo assim, na sexta. Não, esse vídeo saiu na quarta, a gente ia gravar na sexta. Aí, mano, pô, a gente pensou numa corrida. Corrida, se você soltou isso daí, e o vídeo viralizou do moleque. Acho que foi o Will Duarte que mandou. Aí foi, e aí, só que aí, obviamente, eles levaram pra um lado muito mais assim, tipo, vamos falar com Carlos Alberto e 30 pessoas. Bruno Formiga, eu nem pessoas. Aí eu virei toda e falei, não, cara, a gente precisa correr com tempo pra fazer isso daí, porque, tipo, cara, agora vai ter nos holofotes, agora vai ele vai fazer. E aí a gente correu, cara, num negócio assim, tipo, a gente gravou na sexta, a gente conseguiu ter o material pronto, não no domingo seguinte, no outro. E, cara, o primeiro vídeo foi um fã do Cristiano contra 7 do Messi, o Pedrão, que é nosso parceiro lá, cara, ele... Aí eu falei pro Léo, nossa, tem um cara que pode bancar a situação que é o Pedrão. Foi bem pra caramba, assim, então, tipo, foi um vídeo que deu muito a visualização que a gente queria, né, e principalmente... Aí, o que a gente queria transmitir no vídeo, a gente conseguiu. Que, mano, tem certo ou tem errado. Entendeu? Aí depois foi no Palmeiras e Corinthians. E aí, cara, o que deu uma quebrada e a gente meio que reformulou esse conteúdo. Quando teve aquele debate dos treinadores dos gordos, que esse é o título, rapaziada. Vou chamar de gordofóbico, mas era o título. Ali eu percebi, cara, que teve uma quebra muito grande nesse mercado. Porque, tipo, a credibilidade do negócio foi pro cacete, porque, tipo assim, não adiantava a gente chegar e falar assim, não, todo mundo que tá aqui é realmente fã do Cristiano Ronaldo ou do Messi. Não, porque você tinha atores nos outros, e ali, cara, eu percebi as perguntas que o pessoal E os caras viam em vários também. Então, e as perguntas eram, tipo assim, você via claramente que, principalmente esse do treinador, é ele que escreveu as perguntas. Você não pode escrever as perguntas, quem tem que escrever as perguntas só a produção, em conjunto com todo mundo, né? E ali, cara, eu comecei a perceber que quando a gente começou a chamar as outras pessoas, elas começaram a falar, acho que não é pra mim, porque ficava muito exposto. Eu concordo com elas. Eu acho que se você não tem a consciência total, e principalmente, como a gente tinha feito só 2 episódios, e 2 não, tinha feito, tava pra lançar, a gente tava já programando pra fazer os outros. A gente falou, a gente tem que criar alguma coisa que continue tendo o debate, que seja um pouco mais saudável, mas a gente tem que ter como se fosse alguma coisa que vai gerar uma
Uma discussão. Então, dentro disso, a gente falou, vamos fazer um top 10. Sei lá, a gente fez um que foi o top 10 torcedores paulistas classificando os times do Brasil. E ele também veio do nada. É o mesmo jeito que foi do Cal, eu tava passando pro leitor solar, a gente ia gravar vídeo curto. Eu falei, mas se a gente fizer isso? Olha, sim, vamos gravar. Na mesma semana a gente gravou, com essa nova você já saiu. Cara, super certo também. Super certo, que é um formato que o pessoal gostou. A gente pensa em fazer alguns ainda mais desse sentido assim. Também pensa em fazer outros que a gente tá tentando acostar aí. A gente tava pra ter uma reunião hoje, gente. Que é dos Segunda de Me envolva, brincadeira. Vocês viram que fechou tudo com esse, fechou. E aí foi assim que surgiu, mano. E aí, você tinha perguntado, foi assim que surgiu essas ideias, cara. Tipo assim, a gente sentado, conversando, a gente tem sempre a nossa reunião criativa, que é muito importante. Sim. E aí o Peixoto foi participar do MES. Vai defender o MES. Tô ligado. Vai defender lá, cara. Não, eu não me garanto em nada, a não ser do Coutinho, eu não me garanto em nada de defesa. Eu tenho argumentos. Coutinho Neymar. Pô, no auge? No auge? Piso máximo? No auge máximo. Eu vou de Neymar. Mas depende do dia, da hora, do momento. Pô, Coutinho, com chapada. Impossível, mano. É a melhor chapada da geração. É do Coutinho. Eu falo, mano, o Coutinho seria. Eu já fiz uma série de 15 vídeos no TikTok sobre isso. O Coutinho seria o melhor do mundo se ele não tivesse saído do livro. É isso. Não é? E o Neymar também do Barcelona. Sim, com certeza. O importante era ele ser o melhor do mundo. Se o Neymar fosse também, da hora, legal. O Brasil. É isso. Mas eu digo a mesma coisa. Exatamente isso. Nossa, mas eu tinha certeza plena, mano. Quando ele saiu do livro, eu chorei. Quando ele saiu do livro, eu pensei que ele vai arregaçar. Mas eu também pensei que eu queria que ele fosse campeão da Champions. Ele vai arregaçar. Eu pensei que com o Messi ia dar pra certo. Mas assim, sobre essa questão dos vídeos longos também, eu vou falar pra vocês no off minhas ideias também, mas eu queria falar mais essa questão de tipo, querendo ou não, vai se passando o tempo, vocês vão se profissionalizando muito mais e vai acontecendo, mas também sem a relação que vocês já chegaram a falar também, de se aproximar um pouco mais do público. Como que vocês pensam nessa aproximação também? Então, a gente exatamente teve essa conversa hoje, que a gente tem sempre essa conversa toda semana, eu justamente falo, cara, qual é a nova ideia que a gente tem pra cada vez mais estar mais próximo do público, a gente mostrar nossa personalidade. Nossa personalidade, então o mais fruto certo é a quebra disso, nossos perfis é mais próximo da nossa personalidade, mas o fruto certo em si é muito nós dois. Só que nós dois a gente precisa entender que o Ale tem uma personalidade, o Léo tem outra, e as pessoas elas precisam ao menos simpatizar com as duas personas. Só que são pessoas muito diferentes. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tenta trabalhar no dia a dia na nossa comunidade, no nosso Instagram, nas relações que a gente pode ter mais de um para um. Entendeu? E principalmente na hora de mostrar nosso gosto no vídeo, é uma coisa que a gente está colocando mais agora. Eu estou participando agora dos vídeos mais de tentar fazer o top 10. A gente vai fazer alguns outros testes agora que o Leozinho também vai estar entrando nesse meio. Então, é dessa forma que a gente quer mostrar um pouco do seu gosto. Você falou tudo, cara. Mas até nessa questão de vocês mostrarem mais a personalidade de vocês, vocês chegaram a falar também, falou agora também da questão dos perfis pessoais, mas também assim, por exemplo, o perfil de filmes que você tem no TikTok lá eu vou lembrar o nome. O nome... Sem memória, isso, sem memória. Então, tipo, vocês pensam... Sem memória você... Caramba, é verdade. Mas, tipo, vocês pensam em desenvolver mais, você principalmente, essa questão, porque, tipo, eu acho interessante também você abrir uma vertente mais a ele e ficar, tipo, olha, eu acompanho ele aqui e até vir uma discussão com as pessoas que te assistem. Você viu o vídeo do Léo? Que vídeo? Aí as próprias pessoas ficam retroalimentando, sabe? Tipo, eu acho que são pessoas, espectadores muito diferentes. Então, chega num momento assim que eu sei que o mesmo cara que acompanha no futebol, talvez, muito provavelmente não seja o mesmo que acompanha no de filmes, né? Ainda mais que o mais nichado é que é filme de terror, que eu tô falando mais sobre. Então, acho que tem alguns comentários, com certeza, eles sempre aparecem, nossa, você não faz com todo dia? Ou, tipo, futebol, nossa, ele merece muito. Eu falo, sou eu. eu faço com os R$2. Então, acho que essa retroalimentação eu acho um pouco difícil. Acho até mesmo
eles não incidem, eu acho que até mesmo quando eu falo que eu tenho um perfil de filmes, o pessoal fica chocado. Então eu acho que seria o mesmo choque com a audiência. Eu compartilho uma ali e outra aqui também pro pessoal seguir, mas eu acho que é muito diferente. Eu acho legal estar em outros ambientes. Por exemplo, eu não faria sobre culinária. Eu sou um cara que gosta muito de cozinhar e tal, mas eu não me vejo fazendo conteúdo sobre culinária. Eu não me vejo falando sobre CS, que é um negócio que eu gosto muito. Sobre outras coisas também, cara, são hobbies que eu gosto de manter pra mim, assim, e é isso. Mas acho que falar sobre filmes e futebol, acho que é o supra-assunto. Acho legal, porque pra mim tem muito essa questão. Eu já conheci lá atrás, fazer um perfil de basquete, pra fazer um perfil de futebol. Eu falei, mano, é melhor eu crescer esse daqui, pra depois eu pensar nesse restante, porque eu gosto de muita coisa aleatória. Por exemplo, eu gosto de WWE, mano. É tipo X, tá? É X. E aí às vezes eu conto pros amigos assim, cara, eu tô conversando com outro amigo meu, aí aparece assim, você assiste isso? Eu assisto. Mas assim, falando exatamente sobre vocês, assim, uma última pergunta, que eu já aluguei vocês demais. Mano, qual é o futuro do futsal? Do futsal? Pô, cachoeira. Cara, assim, eu enxergo que a comunidade que a gente tá montando, a gente quer fortalecer cada vez mais ela. A gente tem algumas metas para esse ano, né? Uma delas era ir para os clubes, então cobrir um grande evento. Era cobrir um grande evento e acabou sendo o Mundial, então a gente é muito realizado por isso. A gente tem algumas outras metas que são mais números, né? Que é uma coisa que a gente determinou, e uma delas era se transformar em uma referência de criação de conteúdo para futebol. E a gente está pensando que pro futuro ser essa referência, acho que mostrar até mesmo com constância, como um projeto que a gente idealizou lá atrás e ele se transformou no que está se transformando. É um projeto que leva tempo, né? Então foram 2 anos para as coisas estarem acontecendo. E a tendência, cara, é Copa do Mundo. A gente quer ir para a Copa do Mundo. A tendência é ano que vem, né, a gente está mais consolidado nos vídeos longos. A galera entrar no futsal para ver o vídeo do futsal ou além do Léo. Não é mais pela questão só da thumb. Porque tá discutindo isso. Não, eu falei o Léo. Pô, soltaram um vídeo, quero ver o que é. Então eu acho que o futuro do futsal é a gente estar um pouquinho mais nossa cara e, cara, e continuar conquistando essas coisas que pra gente era uma coisa inimaginável há muito tempo atrás. A gente não conseguiu na Copa do Mundo aqui no Brasil quando teve, por questão de recursos. E, de repente, a gente pode estar indo para a Copa do Mundo a trabalho, então acho que é uma realização. Esse negócio de referência certa pouco que a galera te fala, não, aguente se tornar referência. Porque não tem como a gente saber disso. Até se no futuro a gente, cara, ser referência para muitas pessoas, não tem como a gente saber isso. Então é um negócio muito... a gente acaba assim que a gente pensa, caramba, será que a gente torna referência? Não dá pra saber. É bizarro isso até. A referência que a gente quer dizer no sentido de, talvez, uma premiação, talvez algum reconhecimento, alguma coisa assim do tipo, que não é que venha dos outros, não é isso que a gente está falando, mas é algum marco que a gente estabeleceu que talvez conseguindo esse marco é uma coisa que a gente enxerga que a gente conseguiu por uma proporção que eu estava querendo. É basicamente isso. Pô, eu acho muito legal, assim, eu acho que, principalmente pelo conteúdo que vocês fazem, acho que pela criatividade que vocês têm, acho que é aquilo que a gente falou. Se tem alguns conteúdos de vocês sendo replicados em um monte de lugar, não só no Brasil, por exemplo, isso é sinal que, mano, vocês são um sucesso e faz total sentido. Acho que não só em que vocês são capazes de apresentar na frente da câmera, mas também atrás dela. Mas assim como... Peraí que a minha caneta caiu, então eu vou ter que pegar. Como tradição... Nossa, eu sempre peço para os convidados assinarem essa camisa. Que é a camisa da Taça das Favelas, que foi meu primeiro trabalho com comunicação. Essa é a da final, e é de caneta. Eu fui coordenador na final, porque eu fui no campeonato inteiro, e foi meu primeiro trabalho assim, com esporte de fato, que eu pude chegar e conseguir conhecer amigos e várias oportunidades. Então, se hoje eu estou chegando aonde eu estou chegando com um programa de entrevista que eu, fui atrás de conseguir, graças a esse começo, então, para nunca esquecer onde eu de fato comecei, eu quero eternizar tudo nessa. Aí tem assinaturas legais, né? Já tem do Cristinho, tem do Mauro Best, tem... Meus parabéns, cara. Muito legal a trajetória.
eu acho que a gente tem que valorizar cada conquista que a gente faz tem que estar valorizando. Eu acho até, tipo, os projetos que a gente já teve na vida, a gente sempre tem que estar falando carinho sobre eles. E no meu canal é isso antes. Foi super importante comigo. O A mais B que você tinha comentado também foi o mesmo esquema. Sempre tá valorizando o que a gente passou e também o que a gente rendeu com ele. E, cara, tem até uma coisa que eu acho que até você falou, e eu sempre falo que é tudo criador de conteúdo, porque o criador de conteúdo em si, ele acaba se transformando em empreendedor. Não sei que isso aí pode ser um patrocinio meio tipo coach, né? Não é isso. Mas é o fato de... Cara, tem algumas fases que você precisa entender. É tipo assim, se você enxerga uma oportunidade, faça. E eu sempre falo que o ponto mais importante de qualquer canal, de qualquer empreendedorismo, de qualquer coisa que você vai fazer, é saber a hora de parar. Eu acho que, tipo assim, um exemplo, se você enxergou naquele projeto, você extraiu tudo e serviu como um aprendizado, igual eu te falei, o A mais B pra mim hoje, eu vejo como um aprendizado que proporcionou eu criar outras coisas, o canal do Tom que eu tinha me proporcionou tantas coisas, e com isso, eu não tô falando pra pessoa parar de fazer mais aquele projeto que vai dar uma sequência no outro, que vai dar sequência no outro, porque eu vejo que tem muitos criadores que eles amarram às vezes um negócio e vão, e às vezes não é aquilo. Na verdade é um próximo passo que você tá dando, entendeu? E às vezes não vai perceber isso. E às vezes não vai perceber, entendeu? Então, eu acho que são essas coisas que, cara, você tá no caminho muito certo. Que é principalmente, tipo, de você ir testando, e sempre fazendo, e você vai ver que daqui a pouco vai ter um negócio que vai dar mais certo. Tomar a iniciativa de fazer a parada. Muita gente não toma essa iniciativa. Isso é legal. Pô, que isso, uma honra. Divulga as redes sociais que vocês conhecem aí, mas fique à vontade. Pô, o meu é Futsal, nós dois, Futsal 12, que é algumas redes. Aí é uma outra história isso daí. Mas também a Lenda lá em Perinello, se você quiser seguir também, a Michelle Perinello, só pesquisar isso, não no YouTube, porque no YouTube me manda muito real, mas só pesquisar lá que você vai achar todas as minhas redes, tudo que eu crio. E é isso, seja bem-vindo lá, que tem os conteúdos que eles... Também tem um TikTok, mais futsal, que a gente faz sobre filtros, que é a competição que eu gosto de perder. Tô ficando nervoso, velho. Em relação ao Instagram, eu também tenho o Léo Berinel, que é sobre futebol, exclusivamente sobre isso. E também tem o Léo Sem Memória, que é no TikTok, mas também tem o canal Sem Memória lá no Instagram, que vocês podem seguir, que é conteúdo sobre filme, especificamente de terror. Pretendo ir para outros lados, mas por enquanto é terror. Que eu gosto. Uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Valeu. Valeu.